Seja bem-vindo ao canal e audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Capítulo 45. Dado tempo suficiente para gerações evoluírem, o predador produz adaptações particulares para a sobrevivência de sua presa, a qual, através de uma operação circular de retroalimentação, produz mudanças no predador, que novamente modificam a presa, etc., etc., etc. Muitas forças poderosas fazem a mesma coisa. E vocês podem incluir entre essas forças a religião. Os diários roubados. O Senhor me ordenou que lhe dissesse que a sua filha vive. Nayla transmitiu a mensagem a Moneio em voz monótona, olhando por cima da mesa para a figura sentada em meio ao caos de notas, papéis e instrumentos de comunicação. Moneio pressionou as palmas das mãos firmemente, uma contra a outra, e olhou para a sombra alongada, desenhada em sua mesa pela luz do cair da tarde, passando sobre a árvore cheia de joias do seu peso de papel sem olhar para a figura corpulenta de Nayla, de pé e rígida diante dele. Moneio perguntou: os dois retornaram à cidadela? Sim. Moneio olhou para a janela à sua esquerda, sem ver realmente a borda poeirenta de escuridão suspensa sobre o horizonte do Sarier, nem o vento ávido coletando grãos de areia em cada duna. O assunto de que falamos antes? Perguntou ele. Foi arranjado. Muito bem. Ele acenou com a mão para mandá-la sair, mas Nayla permaneceu de pé na frente dele. Surpreso, Moneio focalizou a atenção nela pela primeira vez desde que havia entrado. Exige-se que eu pessoalmente compareça a esse. Ela engoliu em seco. Casamento? Lord Leto ordenou. Você será a única a comparecer armada com laser. Isso é uma honra. Ela permaneceu em posição, o olhar fixo em algum ponto acima da cabeça de Moneio. Sim. Perguntou ele. A grande mandíbula de Nayla moveu-se convulsivamente, então ela disse: ele é Deus e eu sou mortal. Virou-se nos calcanhares e deixou a sala de trabalho. Moneio tentou imaginar vagamente o que estaria incomodando a volumosa oradora peixe, mas seus pensamentos giravam como um compasso em direção a Siona. Ela sobreviveu como eu sobrevivi. Siona agora tinha um senso interior dizendo-lhe que o caminho dourado permanecia não interrompido. Como eu tenho? Ele não encontrou qualquer sentido de participação nesse pensamento, nada para fazê-lo sentir-se mais próximo da filha. Era uma carga que iria inevitavelmente dobrar-lhe a natureza rebelde. Nenhum Atreides poderia voltar-se contra o caminho dourado. Leto cuidara disso. Moneio lembrou-se de seus próprios dias de rebelião. A cada noite uma nova cama e um impulso constante para continuar fugindo. As teias do passado agarravam-se à sua mente, prendendo-se, não importando quanto ele tentasse sacudir memórias perturbadoras. Siona foi enjaulada. Como eu fui enjaulado. Como o pobre Leto foi enjaulado. O toque do sino que anunciava o cair da noite penetrou em seus pensamentos e ativou as luzes da sala de trabalho. Ele olhou para o trabalho ainda incompleto dos preparativos para o casamento de Vinorei com o Imperador Deus. Tanto trabalho. Daí a pouco comprimiu um botão de chamada e pediu à acólita oradora Peixe, que atendeu, que trouxesse um copo com água e depois chamasse Duncan Idaho para a sala de trabalho. Ela voltou rapidamente com a água e colocou o copo próximo da mão esquerda de Moneio. Este notou os dedos longos, os dedos de uma tocadora de alaúde, mas não olhou para o rosto. Mandei alguém chamar a Idaho, ela disse. Ele fez um gesto afirmativo com a cabeça e continuou seu trabalho. Ouviu-a sair e somente então ergueu a cabeça para beber a água. Algumas vidas são como as mariposas de verão, pensou ele. Mas eu tenho carga sem fim. A água tinha um gosto insípido. Ele dominou os sentidos, fazendo o corpo sentir-se dormente. Depois olhou para as cores do poente no Sarier, enquanto se apagavam na escuridão, imaginando que era capaz de reconhecer beleza naquela visão familiar, mas tudo o que podia pensar era que a luz se modificava segundo seus próprios padrões. Não tem qualquer relação comigo. Com a escuridão completa, o nível de iluminação em sua sala de trabalho aumentou automaticamente, trazendo consigo a claridade do pensamento. Sentia-se inteiramente preparado para Idaho. Esse era um que precisava aprender as necessidades, e rapidamente. A porta de Moneio se abriu, era acólita novamente. Vai comer agora? Depois. Ela começou a sair, mas ele a deteve erguendo a mão. Gostaria que a porta ficasse aberta. Ela franziu a testa, surpresa. Você pode praticar sua música, ele disse. Gostaria de ouvir. Ela tinha um rosto redondo, liso, quase infantil, que se tornou radiante ao sorrir. Com o sorriso ainda nos lábios, ela se virou e saiu. Daí a pouco ele ouviu os sons de um alaúde do tipo biva em seu escritório externo. Sim, a jovem acólita tinha talento. As cordas mais graves eram como chuva tamborilando sobre um telhado, com os tons médios por baixo. Talvez ela pudesse passar ao balize algum dia. Moneio reconheceu a canção, a memória do sussurro profundo do vento de outono num planeta distante onde nunca existira deserto.
Uma música triste, melancólica e, no entanto, maravilhosa. É o choro dos enjaulados, pensou. A memória da liberdade. Esse pensamento pareceu-lhe curioso. Será que a liberdade sempre exigiria a rebelião? O alaúde se calou. Ouviu o som de vozes baixas e então Aidarro entrou na sala. Moneio o observou entrar. Um truque de iluminação dava ao rosto de Aidarro a aparência de uma máscara trágica, com olhos fundos. Sem esperar pelo convite, ele se sentou diante de Moneio e a aparência se foi. Apenas outro Duncan. Agora estava usando um uniforme negro sem insígnia. Estive me fazendo uma pergunta peculiar, disse Aidarro. Fico feliz por ter me chamado. Queria lhe fazer essa pergunta. Que foi, Moneio, que meu antecessor não aprendeu? Rígido com a surpresa, Moneio sentou-se com as costas eretas. Que pergunta tão pouco típica de um Duncan. Será que haveria uma peculiar diferença Tleilaxu nesse ai, afinal de contas? Que o leva a essa pergunta? Indagou Moneio. Estive pensando como Fremen. Você não era Fremen. Estive mais perto de ser um do que você pensa. Stilgar, o Naib, uma vez me disse que eu provavelmente nascerá Fremen sem saber disso até vir para Duna. E que acontece quando se pensa como um Fremen? Você se lembra de que nunca deveria estar na companhia de gente por quem você não desejaria morrer. Moneio colocou as mãos sobre a mesa, as palmas para baixo. Um sorriso cruel surgiu no rosto de Aidarro. Então o que está fazendo aqui? Perguntou Moneio. Suspeito que você seja boa companhia, Moneio. E me pergunto por que Leto o escolheria como seu companheiro mais chegado. Eu passei no teste. O mesmo teste em que sua filha passou, de modo que ele ouviu que eles estão de volta. Isso significa que algumas oradoras peixes lhe estavam relatando coisas, a menos que o Imperador Deus tivesse convocado Duncan. Não, eu teria ouvido. Os testes nunca são idênticos, explicou Moneio. Fui obrigado a entrar no labirinto de uma caverna, tendo apenas uma sacola de comida e um frasco de essência de especiaria. O que você escolheu? O quê? Oh, se você é testado, você descobre. Existe um Leto que eu não conheço, disse Aidarro. Não lhe falei isso. E existe um Leto que você não conhece. Porque ele é a pessoa mais solitária que o universo já viu, replicou Moneio. Não faça jogos com a emoção tentando despertar minha simpatia, disse Aidarro. Jogos com a emoção. Essa é muito boa, concordou Moneio. As emoções do Imperador Deus são como um rio, contínuas, ininterruptas, espumantes e violentas à menor sugestão de uma barreira. Ele não deve ser obstruído. Aidarro olhou à sua volta para a sala de trabalho brilhantemente iluminada. Depois voltou seu olhar para a escuridão exterior e pensou a respeito do curso domado do rio Aidarro em algum ponto lá fora. Voltando a atenção para Moneio, perguntou, que sabe a respeito de rios? Em minha juventude, viajei para ele. Até mesmo confiei minha vida à concha flutuante de um barco num rio, e depois no mar cujas praias se perderam durante a travessia. Enquanto falava, Moneio sentia ter esbarrado no indício de alguma verdade profunda com relação a Lord Leto. A sensação lançou-o num devaneio, fazendo pensar naquele planeta distante em que atravessaram o mar de uma praia a outra. Acontecerá uma tempestade durante a primeira noite da travessia e em algum lugar, dentro das profundezas do navio, havia um ruído irritantemente não direcional, um sug, 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 sug das máquinas em funcionamento. Ele ficará no convés com o capitão, sua mente focalizando-se no som dos motores, recuando e voltando para ele como as montanhas de água verde escura que iam e vinham sem parar. Cada golpe da quilha abria a carne do mar como o golpe de um punho. Era um movimento insano, uma sacudidela úmida, para cima, para baixo. E seus pulmões tinham doído com temor reprimido. A arremetida do navio e do mar tentando vencê-lo, violentas explosões de água sólida, hora após hora, bolhas brancas derramando-se para fora dos conveses, depois outro mar e outro. E tudo isso era uma chave para o Imperador Deus. Ele é tanto a tempestade quanto o navio. Moneio voltou a atenção para Aidarro, sentado diante dele, do outro lado da mesa. Nem um tremor no homem, mas ali havia um desejo ardente. De modo que não vai me ajudar a descobrir o que os outros Duncans não aprenderam, disse Aidarro. Mas vou ajudá-lo. Então, que foi que eu sempre deixei de aprender? A confiar. Aidarro recuou da beira da mesa e olhou com raiva para Moneio. Quando sua voz escapou, era rouca e dura. Eu diria que já confiei em demasia. Moneio foi implacável. Mas como você confia? Que quer dizer? Moneio colocou as mãos sobre o colo. Você escolhe seus companheiros por suas habilidades em lutar e morrer a favor do que é direito, tal como vê. Você escolhe mulheres que possam complementar sua visão masculina de si próprio. Você não permite as diferenças que possam emergir da boa vontade. Alguma coisa movimentou-se no portal que dava para a sala de Moneio. Ele olhou para cima a tempo de ver Siona entrando. Ela parou, uma das mãos sobre os quadris. Bem, pai, de novo com seus velhos truques, hein? Aidarro virou-se bruscamente para ver quem tinha falado. Moneio a observou procurando sinais de mudança.
Ela tinha tomado um banho e colocado um uniforme novo, o ouro e negro de uma comandante oradora peixe, mas as mãos e o rosto ainda traíam a evidência de sua provação no deserto. Ela tinha perdido peso e os ossos da face mostravam-se salientes. Um unguento pouco fazia para ocultar as fendas nos lábios, e veias surgiam em suas mãos. Seus olhos tinham uma aparência ancestral e sua expressão era a de alguém que provara resíduos amargos. Estive ouvindo vocês dois, ela disse, deixando cair a mão da curva do quadril e se dirigindo mais para o interior da sala. Como se atreve a falar em boa vontade, pai? Aidarro notara o uniforme. Comprimiu os lábios, pensando, comandante das oradoras peixes. Siona. Compreendo sua amargura, disse Moneio. Já tive sentimentos semelhantes. Teve mesmo. Ela se aproximou ainda mais, parando ao lado de Aidarro, que continuou a examiná-la com uma expressão especulativa. Estou cheio de alegria por vê-la viva, disse Moneio. Como lhe é gratificante me ver a serviço do Imperador Deus, ela disse. Você esperou tanto tempo para ter um filho e agora olhe. Está vendo que sucesso eu sou? Virou-se lentamente para exibir o uniforme. Comandante das oradoras peixes. Uma comandante com uma tropa de uma só pessoa, mas ainda assim uma comandante. Moneio forçou a voz para um tom frio e profissional. Sente-se. Prefiro ficar de pé. Ela olhou para o rosto erguido de Aidarro. Ah, Duncan Aidarro, meu companheiro programado. Não acha isso interessante, Duncan? Lord Leto diz que eu serei encaixada na estrutura de comando das oradoras peixes dentro do devido tempo. Enquanto isso, tenho uma auxiliar. Conhece aquela chamada Naila, Duncan? Aidarro fez que sim com a cabeça. Realmente? Eu acho que talvez eu não a conheça. Siona olhou para Moneio. Você a conhece, pai? Moneio encolheu os ombros. Mas você fala de confiança, pai, disse Siona. Em quem confia o poderoso ministro Moneio? Aidarro virou-se para ver o efeito dessas palavras no majordomo. O rosto do homem parecia modificar-se com a emoção reprimida. Raiva. Não. Alguma outra coisa. Eu confio no Imperador Deus, disse Moneio. E, na esperança de que ele possa ensinar alguma coisa a vocês dois, estou aqui para lhes transmitir os seus votos. Seus votos? Provocou Siona. Ouviu isso, Duncan? As ordens do Imperador Deus agora são votos. Fale o que tem a dizer, disse Aidarro. Sei que temos muito pouca escolha, seja lá o que for. Você sempre tem uma escolha, disse Moneio. Não escute, disse Siona. Ele é cheio de truques. Eles esperam que a gente se atire nos braços um do outro e gere mais gente como meu pai. Seu descendente, meu pai. O rosto de Moneio ficou pálido. Ele segurou a beira da mesa de trabalho com ambas as mãos e se inclinou para a frente. Vocês dois são tolos. Mas vou tentar salvá-los a despeito de vocês mesmos. Vou tentar salvá-los. Aidarro viu as faces de Moneio tremerem, a intensidade do olhar do homem, e se sentiu curiosamente sensibilizado por isso. Não sou o garanhão dele, mas vou ouvir você. Sempre um erro, disse Siona. Fique quieta, mulher, replicou Aidarro. Ela olhou furiosa para o alto da cabeça de Aidarro. Não fale comigo desse modo ou enrolarei seu pescoço em volta dos calcanhares. Aidarro ficou rígido e começou a se virar. Moneio fez uma careta e acenou com a mão para que Aidarro continuasse sentado. Eu o advirto, Duncan, de que ela provavelmente faria isso. Não sou páreo para ela, e você se lembra de sua tentativa de violência contra mim? Aidarro respirou fundo e rápido, depois deixou o ar escapar lentamente. Diga o que tem a dizer. Siona caminhou até se empoleirar na beira da mesa de Moneio e olhou para os dois. Muito melhor, ela disse. Deixe-o dizer sua fala, mas não ouça. Aidarro comprimiu os lábios. Moneio soltou a borda da mesa. Sentou-se e olhou de Aidarro para Siona. Quase completei os preparativos para o casamento do Imperador Deus com Vinorei. Durante essas festividades, quero vocês dois fora do caminho. Siona voltou um olhar questionador para Moneio. Ideia sua ou dele? Minha. Moneio respondeu ao olhar a filha. Você não tem senso de dever? Não aprendeu nada ficando com ele? Oh, aprendi o que você aprendeu, pai. E dei minha palavra, a qual pretendo manter. Então vai comandar as oradoras peixes. Quando ele me confiar um comando. Você sabe, pai, ele é muito matreiro. Mais do que você. Para onde vai nos mandar? Perguntou Aidarro. Uma vez que concordemos em ir, disse Siona. Existe um pequeno vilarejo de Fremen de museu na extremidade do Sarier, explicou Moneio. É chamado de Tuono. A vila é relativamente agradável, encontra-se à sombra da muralha, com o rio do outro lado. Há um poço e a comida é boa. Tuono? Perguntou-se Aidarro. O nome lhe parecia familiar. Havia uma bacia de Tuono no caminho para o Siettar. E as noites são longas e não há diversão, disse Siona. Aidarro voltou-lhe um olhar de censura e foi correspondido. Ele nos quer procriando e o verme satisfeito, ela disse.
Quer bebês no meu ventre, novas vidas para perverter e torcer. Eu o verei morto antes de lhe dar isso. Aidarro olhou para Moneio com uma expressão confusa. E se nos recusarmos a ir? Acho que vocês irão. Os lábios de Siona se torceram. Duncan, já viu um desses pequenos vilarejos no deserto? Não há conforto, não. Já vi a vila de Tabur, disse Aidarro. Tenho certeza de que é uma metrópole comparada a Tuono. Nosso imperador Deus não celebraria suas núpcias em qualquer aglomerado de palhoças de lama. Oh, não. Tuono terá casas de lama seca e nada de amenidades, tão perto dos Fremen originais quanto possível. Aidarro manteve a atenção em Moneio enquanto falava. Fremen não vivem em casas de lama. Quem se importa com onde eles conduzem seus jogos ritualísticos? Retrucou ela. Ainda olhando para Moneio, Aidarro disse, os verdadeiros Fremen possuem apenas um culto, o culto da honestidade pessoal. Eu me preocupo mais com a honestidade do que com o conforto. Não espere conforto de mim. Retrucou Siona. Não espero nada de você, disse Aidarro. Quando partimos para esse Tuono, Moneio, você vai? Ela perguntou. Estou considerando uma aceitação da bondade de seu pai, respondeu Aidarro. Bondade! Ela olhou para ele e para Moneio. Vocês devem partir imediatamente, instruiu Moneio. Reservei um destacamento de oradoras peixes, sob o comando de Naila, para escoltá-los e fornecer o que precisarem em Tuono. Naila? Perguntou Siona. Verdade. Ela vai ficar conosco lá? Até o dia do casamento. Siona concordou com um aceno lento da cabeça. Então, aceitamos. Aceite por você mesma. Exclamou Aidarro. Siona sorriu. Desculpe. Posso pedir formalmente que o grande Duncan Aidarro me acompanhe a essa primitiva guarnição, onde ele manterá as mãos longe da minha pessoa? Aidarro olhou para ela com as sobrancelhas contraídas. Não tema quanto ao lugar onde vou colocar minhas mãos. Ele olhou para Moneio. Está sendo gentil, Moneio. É por isso que está me mandando para longe. E uma questão de confiança, disse Siona. Em quem ele confia? Serei forçado a ir com sua filha? Insistiu Aidarro. Siona levantou-se. Ou nós aceitamos ou a tropa vai nos amarrar e carregar do modo mais desconfortável. Você pode ver isso no rosto dele. Assim, realmente não tenho escolha, disse Aidarro. Você tem a escolha que todos têm, disse Siona. Morra agora ou depois. Aidarro continuava olhando para Moneio. Suas intenções reais, Moneio, não satisfaria a minha curiosidade. A curiosidade tem mantido muitas pessoas vivas quando tudo mais falhou, respondeu Moneio. Estou tentando mantê-lo vivo, Duncan. Nunca fiz isso antes. Capítulo 46. Foram necessários mais de 1000 anos até que a poeira do antigo deserto planetário de Duna deixasse a atmosfera para se fixar no solo e na água. O vento chamado raspador de areia não era visto em Arrakis há 2500 anos, e 20 bilhões de toneladas de poeira podiam ser transportadas por aquele vento em apenas uma dessas tempestades. O céu tinha frequentemente uma aparência prateada e os Fremen diziam, o deserto é um cirurgião cortando a pele do planeta para expor o que está embaixo. O planeta e as pessoas tinham camadas. Podia-se vê-las. Meu Sarier não passa de uma fraca lembrança do que existiu. Devo ser o raspador de areia dos dias de hoje. Os diários roubados. Você os enviou a Tuono sem me consultar? Que surpresa, Moneio! Você não tem um pensamento independente assim há muito tempo. Moneio encontrava-se a 10 passos de Leto, no sombrio centro da cripta, cabeça baixa, usando cada artifício que conhecia para evitar tremores e ciente de que até mesmo isso poderia ser visto e interpretado pelo Imperador Deus. Era quase meia-noite. Leto deixará o majordomo esperando. Rezo para não tê-lo ofendido, meu senhor, disse Moneio. Você me divertiu, mas não se acostume com isso. Ultimamente não consigo separar o cômico do triste. Perdoe-me, senhor, sussurrou Moneio. Que é esse perdão que você pede? Será que sempre deve pedir julgamento? Seu universo não pode apenas ser... Moneio ergueu o olhar para aquela face espantosa envolta nas dobras. Ele é tanto o navio quanto a tempestade. O pôr do sol existe por si mesmo. Moneio sentia-se à beira de terríveis revelações. Os olhos do Imperador Deus estavam fixos nele, queimando, sondando. Senhor, que deseja de mim? Que tenha fé em si mesmo. Sentindo que alguma coisa poderia explodir dentro dele, Moneio disse, então, o fato de não consultá-lo antes, como você é esclarecido, Moneio. Almas pequenas, buscando poder sobre os outros, primeiro destroem a fé que os outros possam ter em si mesmos. As palavras eram perturbadoras para Moneio. Sentia nelas a acusação, a confissão. Sentia seu controle sobre uma coisa terrível, mas infinitamente desejável, enfraquecer. Tentou encontrar palavras que a recuperassem, mas sua mente permanecia vazia. Talvez se ele perguntasse ao Imperador Deus, Senhor,
se me contasse seus pensamentos a respeito de... Meus pensamentos desaparecem ao contato. Leto olhava para Moneio de cima para baixo. Como eram estranhos os olhos do majordomo, sobrepondo-se aquele nariz aquilino dos Atreides, olhos livres num rosto de metrônomo. Será que Moneio ouviria aquela rítmica pulsação? Mal que vem vindo. Mal que vem vindo. Mal que vem vindo. Moneio queria gritar de angústia. A coisa que ele tinha sentido, tudo se fora. Colocou ambas as mãos sobre a boca. Seu universo é uma ampulheta bidimensional, acusou Leto. Por que tenta conter a areia? Moneio abaixou as mãos e suspirou. Deseja ouvir a respeito dos preparativos para o casamento, senhor? Não seja cansativo. Onde está Vi? As oradoras peixes a estão preparando para... Consultou-a a respeito dos preparativos? Sim, senhor. E ela aprovou? Sim, mas me acusou de viver pela quantidade de atividades, não pela qualidade. Não é maravilhoso, Moneio? Será que ela notou a perturbação entre as oradoras peixes? Creio que sim, senhor. A ideia de meu casamento as perturba. Foi por isso que mandei o Duncan para longe, senhor. E Siona com ele para... Senhor, sei que atestou e que ela sente o caminho dourado tão profundamente quanto você, Moneio. Então, por que a temo, senhor? Porque você coloca a razão acima de tudo. Mas não conheço a razão do meu medo. Leto sorriu. Isso não era como jogar um dado bolha em uma tigela infinita. As emoções de Moneio eram uma peça maravilhosa, representada apenas nesse palco. Quão perto da beira ele caminhava sem ao menos notar. Moneio, por que insiste em tirar fragmentos de um contínuo? Perguntou Leto. Quando vê um espectro, você deseja uma cor acima de todas as outras. Senhor, não o compreendo. Leto fechou os olhos, lembrando-se de incontáveis ocasiões em que ouvirá esse grito. Os rostos eram um espectro contínuo. Abriu os olhos para apagá-los. Enquanto um ser humano permanecer vivo para vê-las, as cores sofrerão uma morte linear, mesmo que você morra, Moneio. Que coisa é essa de cores, senhor? O contínuo, o interminável, o caminho dourado. Mas pode ver coisas que nós não vemos, senhor. Por que se recusam? Moneio encostou o queixo no peito. Senhor, sei que evoluiu além do resto de nós. E por isso que o adoramos, e maldito seja, Moneio. Moneio ergueu a cabeça, olhando aterrorizado. As civilizações desmoronam quando seus poderes deixam para trás as religiões. Disse Leto. Por que não pode ver isso? Vi pode. Ela é Ishiana, senhor. Talvez ela. Ela é uma oradora peixe. Desde o berço, ela nasceu para me servir. Não. Leto ergueu uma de suas minúsculas mãos quando Moneio tentou falar. As oradoras peixes estão perturbadas porque a chamei de minhas noivas, e agora vem uma estranha, não treinada no Ciaino, que sabe mais do que elas. Como pode ser, senhor, quando suas orado? Que está dizendo? Cada um de nós vem a si sabendo quem é e o que deve fazer. Moneio abriu a boca, mas a fechou sem falar. As crianças pequenas sabem, disse Leto. E só depois que os adultos as confundiram que elas escondem esse conhecimento até de si mesmas. Moneio. Descubra a si próprio. Senhor. Não posso. As palavras foram arrancadas de Moneio. Ele tremia de angústia. Não tenho seus poderes, seu conhecimento de... Basta. Moneio ficou em silêncio, o corpo tremendo. Leto foi tranquilizador. Está tudo certo, Moneio. Exigi muito de você e posso ver sua fadiga. Lentamente, os tremores de Moneio diminuíram. Ele respirou fundo, sorvendo o ar. Leto disse, haverá algumas mudanças em meu casamento Fremen. Não usaremos os anéis de água de minha irmã Ganima. Usaremos, em vez disso, os anéis de minha mãe. Lady Shani, senhor? Mas onde estão os anéis? Leto girou o corpo volumoso na carreta e apontou para a interseção de dois túneis cavernosos à sua esquerda, onde a luz fraca revelava os primeiros nichos sepulcrais dos Atreides em Arrakis. Em sua tumba, no primeiro nicho. Você vai tirar os anéis e trazê-los para a cerimônia. Moneio olhou através da distância sombria da cripta. Senhor, não é uma profanação a... Você se esquece, Moneio, de que ela vive em mim. Ele falou então com a voz de Shani. Posso fazer o que quiser com meus anéis de água. Moneio se encolheu. Sim, senhor. Eu os trarei comigo para a Vila de Tabur quando... Vila de Tabur? Perguntou Leto em sua voz habitual. Mas eu mudei de ideia. Nós nos casaremos na Vila de Tuono. Capítulo 47. A maior parte da civilização é baseada na covardia. É fácil civilizar ensinando a covardia. Minam-se os padrões que levariam à bravura. Contém-se a livre iniciativa. Regulam-se os apetites, colocam-se cercas nos horizontes. E se faz uma lei para regular cada movimento. Nega-se a existência do caos e se ensina as crianças a respirarem lentamente. Domase. Os diários roubado.
Aidarro ficou pasmo ante sua primeira visão da vila de Tuono a curta distância. Aquele era o lar de Fremen. A tropa de oradoras peixes tirara-os da cidadela ao raiar do dia, com Aidarro e Siona espremidos num grande ornitóptero, acompanhado por 2 aeronaves de escolta, menores. E o voo fora lento, quase 3 horas. Pousaram no hangar de Plaspedra, chato e redondo, a quase 1 quilômetro do vilarejo, e dele separado por velhas dunas, presas no lugar pelo cultivo de capins ralos e alguns arbustos raquíticos. Enquanto desciam, a muralha, diretamente atrás da vila, parecia tornar-se cada vez mais alta, o vilarejo encolhendo ante tal imensidão. Os Fremen de museu são mantidos geralmente livres da contaminação por tecnologia de fora do planeta. Explicará Nayla, enquanto a escolta trancava os tópteros dentro do hangar baixo. Uma integrante da tropa já fora enviada, caminhando na frente, em direção a Tuono, para anunciar a chegada. Siona permanecerá em silêncio durante a maior parte da viagem, mas observará Nayla com uma intensidade dissimulada. Por algum tempo, durante a marcha através das dunas iluminadas pela luz da manhã, Aidarro tentará imaginar que estava de volta aos velhos tempos. A areia era visível nas plantações, e nos vales entre as dunas, havia solo ressequido, capim amarelo, arbustos espinhentos. 3 abutres, com suas asas de pontas fendidas, circulavam na abóbada celeste, a busca elevada, como os Fremen chamavam. Aidarro tentará explicar isso para Siona caminhando ao lado dela. Só é preciso preocupar-se com os comedores de carniça quando eles começam a descer. Já me instruíram a respeito dos abutres, disse ela com a voz fria. Aidarro notou-lhe a transpiração no lábio superior. Havia um forte cheiro de suor na tropa que se comprimia à volta deles. Sua imaginação não conseguia deixar de focalizar as diferenças entre o passado e essa época. Os trajes destiladores padrão, que usavam, eram mais para exibição do que para recolhimento eficiente da água do corpo. Nenhum Fremen verdadeiro teria confiado sua vida a um deles, nem mesmo ali, onde o ar tinha cheiro de água próxima. E as oradoras peixes da tropa de Nayla não caminhavam mantendo o silêncio dos Fremen. Elas falavam entre si como crianças. Siona avançava em passos firmes ao seu lado, em carrancudo silêncio, sua atenção frequentemente se voltando para as costas largas e musculosas de Nayla, que seguia alguns passos adiante da tropa. Que haveria entre essas duas mulheres? Aidarro ficou imaginando. Nayla parecia devotada a Siona, atenta a cada palavra de Siona, obedecendo a cada vontade expressa por Siona. Exceto que Nayla não desobedecia às ordens de trazê-los até a vila de Tuono. Ainda assim, Nayla respeitara Siona, chamando-a de comandante. Havia alguma coisa profunda entre essas duas, alguma coisa que despertava a admiração e o temor de Nayla. Afinal chegaram a um declive que descia para o vilarejo e a muralha atrás dele. Vista do ar, Tuono fora um aglomerado de brilhantes retângulos bem do lado de fora da sombra da muralha. Desse ponto de vista mais próximo, entretanto, ficava reduzida a um aglomerado de choças em decomposição, que se tornavam ainda mais deploráveis com as tentativas de enfeitar o lugar. Fragmentos de minerais brilhantes e pedaços de metal desenhavam arabescos nas paredes das construções. Uma bandeira verde esfarrapada ondulava num poste de metal no topo da estrutura mais elevada. A brisa intermitente trazia o cheiro de lixo e de esgotos a céu aberto às narinas de Aidarro. A rua central do vilarejo estendia-se através da areia, esparsamente plantada, até onde estava a tropa, terminando numa borda irregular de pavimento quebrado. Uma delegação trajando mantos esperava perto do prédio com a bandeira verde, aguardando com expectativa junto à mensageira das oradoras peixes que Nayla enviará na frente. Aidarro contou 8 pessoas na delegação, todas homens usando o que pareciam ser autênticos mantos Fremen de cor marrom escura. Uma fita verde na testa podia ser vista por baixo do capuz de um dos membros da delegação, o Naib, sem dúvida. Crianças aguardavam a um dos lados com flores. E mulheres de capuzes negros podiam ser vistas, olhando das ruas laterais, ao fundo. Aidarro achou a cena perturbadora. Vamos acabar com isso, disse Siona. Nayla sentiu, concordando, e liderou a marcha declive abaixo até a rua. Siona e Aidarro ficaram alguns passos atrás dela. O resto da tropa se deixou ficar para trás, em silêncio agora, e olhando à volta com indisfarçada curiosidade. Quando Nayla se aproximou da delegação, o homem com a fita verde se adiantou, curvando-se. Caminhava como um velho, mas Aidarro pôde notar que não era, apenas um homem de meia idade com as faces lisas e sem rugas, nariz atarracado sem marcas dos tubos de respiração, e os olhos. Os olhos revelavam pupilas definidas, sem o azul total do vício da especiaria. Eram olhos castanhos. Olhos castanhos num Fremen. Eu sou Garum, disse o homem, quando Nayla parou diante dele. Sou o Naib deste lugar. Eu lhes dou as boas-vindas Fremen a Tuono. Nayla gesticulou por sobre o ombro, indicando Siona e Aidarro, que haviam parado logo atrás dela. Há alojamentos preparados para os convidados. Nós Fremen somos conhecidos pela hospitalidade, disse Garum. Está tudo pronto. Aidarro cheirou os odores azedos e prestou atenção aos sons desse lugar. Olhou pelas janelas abertas do prédio com a bandeira, à sua direita.
A bandeira Atreides tremulando sobre aquilo? A janela mostrava um auditório com teto baixo, uma pequena plataforma a uma das extremidades. Ele viu fileiras de assentos e um tapete marrom no piso. Tudo com a aparência de um palco arrumado, um lugar para o entretenimento de turistas. O som de passos abafados trouxe a atenção de Aidarro de volta para Garum. Crianças estavam se agrupando em volta da delegação, estendendo buquês de flores vermelhas em suas mãos sujas. As flores estavam murchas. Garum falou com Siona, identificando corretamente as insígnias douradas de uma comandante oradora peixe em seu uniforme. Vai desejar uma exibição de rituais Fremen? Perguntou ele. Nossa música ou nossa dança? Naila aceitou um buquê de flores de uma das crianças, cheirou-a e espirrou. Outra criança estendeu flores para Siona, fitando-a com olhos arregalados. Ela aceitou as flores sem olhar para a criança. Aidarro meramente fazia sinal para que as crianças se afastassem quando se aproximavam dele. Elas hesitavam, olhando para ele, então saíam correndo em direção ao resto da tropa. Garum disse a Aidarro. Se lhes der algumas moedas, elas não o incomodarão. Aidarro estremeceu. Era esse o treinamento de crianças Fremen? Garum voltou a atenção para Siona. Com Naila ouvindo, ele começou a explicar a planta de sua vila. Aidarro afastou-se deles e seguiu rua abaixo, notando como os olhares se voltavam para ele e depois se desviavam. Sentia-se profundamente irritado com as decorações superficiais dos prédios, nenhuma delas disfarçando a evidência da decrepitude. Olhou para o portal aberto do auditório. Havia uma severidade em Tuono, alguma coisa lutando por baixo das flores murchas e do tom servil da voz de Garum. Em outra época e outro planeta, essa teria sido uma vila daquelas que tem burros nas ruas, com camponeses em roupas presas por cordas adiantando-se com seus pedidos. Ele podia ouvir as súplicas na voz de Garum. Esses não eram Fremen. Essas pobres criaturas viviam à margem, tentando reter partes de um todo ancestral. E o tempo todo aquela realidade perdida escorregava, cada vez mais longe de seu alcance. O que Leto criará ali? Esses Fremen de museu haviam perdido tudo, exceto a mera existência e o anunciado vazio de velhas palavras que não entendiam nem mesmo pronunciavam corretamente. Voltando para junto de Siona, Aidarro curvou-se para observar o corte do manto marrom de Garum, vendo como ele era apertado pela necessidade de poupar tecido. O cinza lustroso de um traje destilador podia ser visto por baixo, exposto à luz solar, que um verdadeiro Fremen jamais deixaria tocar o seu traje destilador desse modo. Aidarro olhou para o resto da delegação, notando um tratamento idêntico no modo parcimonioso como era usado o tecido, algo que traía o domínio emocional sob o qual eles viviam. Tais roupas não permitiam gestos expansivos nem liberdade de movimentos. Esses mantos eram tão apertados e limitadores como o modo de vida de toda essa gente. Movido pelo desgosto, Aidarro avançou abruptamente e abriu o manto de Garum para olhar o traje destilador. Exatamente como suspeitara. O traje era outra fraude, não tinha braços nem bombas nas botas. Garum recuou, levando a mão ao punho da faca que Aidarro deixará descoberta em seu cinturão. Ei! Que está fazendo? Perguntou em voz queixosa. Não se toca assim num Fremen. Você, um Fremen? Perguntou Aidarro. Eu vivi com os Fremen. Eu lutei ao lado deles contra os Harkonnen. Eu morri com os Fremen. Você é uma fraude. Os nós dos dedos de Garum ficaram brancos sobre o cabo da faca. Ele voltou-se para Siona. Quem é esse homem? Naila respondeu. Esse é Duncan Aidarro. O Gola. Garum virou-se para olhar o rosto de Aidarro. Nunca vimos um de vocês aqui antes. Aidarro sentia-se quase dominado pelo desejo de limpar esse lugar, mesmo que fosse ao custo de sua vida, dessa vida diminuída, que podia ser reproduzida interminavelmente por gente que não tinha verdadeira consideração por ele. Um modelo antigo, sim. Mas esse não era o modo Fremen. Puxe essa faca ou tire as mãos dela, ordenou Aidarro. Garum tirou a mão da faca num movimento brusco, justificando-se. Não é uma faca de verdade, é apenas para enfeitar. Sua voz tornou-se ávida. Mas temos facas verdadeiras, até mesmo facas cristalinas. Elas são mantidas trancadas em mostruários de modo a serem preservadas. Aidarro não pôde conter-se. Jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Siona sorriu, mas Naila observou, pensativa, e o resto da tropa de oradoras peixes se aproximou, circundando-os vigilante. A gargalhada teve um efeito curioso em Garum. Ele abaixou a cabeça e uniu as mãos bem apertadas, mas não antes que Aidarro as visse tremendo. Quando Garum olhou para cima outra vez foi para sondar Aidarro, olhando debaixo de sobrancelhas carregadas. Aidarro sentiu-se sóbrio de repente. Era como se uma bota terrível tivesse esmagado o ego de Garum numa temerosa subserviência. Havia uma espera vigilante nos olhos do homem. E por uma razão que não podia explicar, Aidarro lembrou-se de uma passagem da Bíblia Universal Laranja. Perguntou a si mesmo. Serão esses os humildes que nos irão superar a todos e herdar o universo? Garum pigarreou e disse. Talvez o Gola Duncan Aidarro possa testemunhar nossos modos de vida, nossos rituais e julgá-los.
Aidarro sentiu-se envergonhado pelo pedido melancólico e disse sem pensar: eu lhes ensinarei qualquer coisa Fremen de que me lembre. Olhou para ver Naila observando-o, carrancuda. Vai ajudar a passar o tempo, justificou. E quem sabe, pode trazer de volta a esta terra algo dos verdadeiros Fremen. Siona disse: não precisamos jogar velhos jogos ritualísticos. Leve-nos para nossos alojamentos. Naila abaixou a cabeça, embaraçada, e falou sem olhar para Siona. Comandante, há uma coisa que ainda não me atrevi a lhe dizer. Que irá certificar-se de que nós permaneceremos neste lugar imundo, respondeu Siona. Oh, não. Naila olhou para o rosto de Siona. Para onde poderiam ir? A muralha não pode ser escalada, e existe apenas o rio além dela, de qualquer modo. E na outra direção fica o Sarier. Oh, não. É outra coisa. Naila sacudiu a cabeça. Desembuche, ordenou Siona. Estou sob ordens estritas, comandante, que não me atrevo a desobedecer. Naila olhou para as outras integrantes da tropa e depois de volta para Siona. Você e o Duncan Aidarro devem ser alojados juntos. Ordens de meu pai. Senhora comandante, dizem que são ordens do próprio Imperador Deus, e não nos atrevemos a desobedecer. Siona olhou para Aidarro. Vai se lembrar do meu aviso, Duncan, quando falamos pela última vez na cidadela. Minhas mãos são minhas para que eu faça o que quiser, retrucou Aidarro. E não creio que você tenha alguma dúvida quanto aos meus desejos. Ela virou-lhe as costas após um rápido aceno da cabeça e olhou para Garum. Que importa onde iremos dormir neste lugar desagradável? Leve-nos para nossos alojamentos. Aidarro achou fascinante a resposta de Garum. Ele virou a cabeça em direção ao Gola, ocultando o rosto por trás do capuz Fremen, e então deu uma secreta e conspiratória piscada de olho. Somente então Garum os conduziu pela rua suja. Capítulo 48. Qual é o perigo mais imediato para minha administração? Vou lhes dizer. É um verdadeiro visionário, uma pessoa que tem estado na presença de Deus com o pleno conhecimento de onde se colocava. O êxtase de visionário libera energias que são como as do sexo livres de preocupação com qualquer coisa, exceto a criação. Um ato de criação pode ser muito semelhante a outro. Tudo depende da visão. Os diários roubados. Leto encontrava-se fora de sua carreta, na sacada elevada da torre de sua pequena cidadela, dominando um mau humor que sabia ser proveniente dos necessários atrasos na data de seu casamento com Vinorei. Olhou em direção ao sudoeste. Em algum ponto além do horizonte escurecido, o Duncan, Siona e seus companheiros estariam completando 6 dias de estada na vila de Tuono. Esses atrasos foram falha minha, pensou Leto. Fui eu que mudei o local do casamento, tornando necessário que o pobre Moneio revisasse todos os seus preparativos. E agora, é claro, havia a questão de Malque. Nenhuma dessas necessidades poderia ser explicada a Moneio, que Leto ouvia andando dentro da câmara central do ninho, preocupado por estar ausente do posto de comando, onde dirigia os preparativos para a festa. Moneio vivia se preocupando tanto. Leto olhou na direção do sol poente, que flutuava acima do horizonte, apagando-se no fraco tom laranja de uma tempestade recente. A chuva agachava-se sob as nuvens do sul, agora além do Sarier. Em prolongado silêncio, Leto observara-a estender-se por algum tempo, parecendo não ter começo nem fim. As nuvens tinham crescido num céu cinzento, com a chuva avançando embaixo em linhas visíveis. Sentiu-se dominado por memórias que vinham sem serem desejadas. O estado de espírito que isso provocava era difícil de dominar e, mesmo sem pensar, Leto murmurou alguns versos de um poema muito antigo. Falou, senhor? A voz de Moneio veio de um ponto mais baixo, bem ao lado de Leto. Apenas virando os olhos, Leto podia ver o fiel majordomo de pé, esperando atento. Leto traduziu para o galacho os versos que citara. O rouxinol faz seu ninho na ameixeira, mas que fará com relação ao vento? Isso é uma pergunta, senhor? Uma velha pergunta. A resposta é simples. Deixe o rouxinol ficar com suas flores. Não compreendo, senhor. Pare de dizer o óbvio, Moneio. Incomoda-me quando você faz isso. Perdoe-me, senhor. Que mais poderia fazer? Leto observou as feições abatidas de Moneio. Você e eu, Moneio, o que quer que a gente faça, fornecemos um bom teatro. Moneio olhou para o rosto de Leto. Senhor, os rituais durante as festas religiosas de Baco foram as sementes do teatro grego, Moneio. A religião frequentemente leva ao teatro. E eles vão fazer um ótimo teatro a partir de nós. Uma vez mais Leto virou-se, olhando para o horizonte sudoeste. Lá agora havia um vento empilhando as nuvens. Leto podia ouvir a areia impulsionada pelo vento rodopiando entre as dunas, mas na elevada torre havia apenas uma quietude profunda, com suave assovio de vento ao fundo. As nuvens, sussurrou ele. Eu beberia outra vez uma taça de luar, com uma antiga barcaça oceânica aos meus pés, nuvens finas e meu céu escurecido, o manto azul cinzento sobre os ombros e os cavalos relinchando por perto.
Meu senhor está perturbado, disse Moneio, e a compaixão em sua voz doeu em Leto. São as sombras brilhantes do meu passado, disse Leto. Nunca me deixam em paz. Procuro ouvir um som tranquilizador, como o sino de um vilarejo campestre ao cair da noite, e ele me diz que eu sou o som e a alma deste lugar. Enquanto ele falava, a escuridão envolveu a torre. Luzes automáticas acenderam-se em torno deles. Leto manteve a atenção voltada para fora, onde a fina fatia de melão formada pela primeira lua deslizava acima das nuvens, com a luz alaranjada do planeta revelando o círculo completo do satélite. Senhor, por que viemos até aqui? Perguntou Moneio. Por que não me diz? Eu queria o benefício da sua surpresa, respondeu Leto. Uma nave ligeira da corporação logo pousará ao nosso lado, minhas oradoras peixes trazendo-me Malque. Moneio sorveu subitamente o ar, prendendo a respiração por um momento antes de exalar. O tio, Divi? Esse Malque. Está surpreso por não ter sido avisado disso. Moneio sentiu um frio percorrer-lhe todo o corpo. Senhor, quando deseja manter coisas fora de meu conhecimento, Moneio? Leto falou em tom suavemente persuasivo. Sei que Malque lhe ofereceu maiores tentações do que qualquer outro. Senhor, eu nunca. Sei disso, Moneio. Ele continuou falando em tom suave. Mas a surpresa revigorou suas memórias. Agora está armado para qualquer coisa de que eu necessite. O que, meu senhor? Talvez tenhamos que nos livrar de Malque. Esse é o problema. O senhor quer que eu? Talvez. Moneio engoliu em seco. A reverenda madre, Antiac está morta. Ela me serviu bem, mas agora está morta. Houve uma violência extrema quando minhas oradoras peixes atacaram o lugar onde Malque estava escondido. Nós estamos melhor sem Antiac, comentou Moneio. Eu aprecio a sua desconfiança em relação a Bene Gesserit, mas preferia que Antiac nos tivesse deixado de outro modo. Ela era fiel a nós, Moneio. Uma reverenda madre era. Tanto a Bene Tleilaxu quanto a corporação queriam o segredo de Malque, contou Leto. Quando eles nos viram avançando contra os Istianos, atacaram antes de minhas oradores peixes. Antiac, bem, ela só pôde retardá-los um pouco, mas foi o suficiente. Minhas oradoras peixes investiram contra o lugar e... O segredo de Malque, senhor? Quando alguma coisa desaparece, explicou Leto, isso constitui uma mensagem tão significativa quanto o aparecimento de algo. Os lugares vazios sempre valem nosso estudo. O que meu senhor quer dizer com vazio? Malque não morreu. Certamente eu teria sabido disso. E para onde ele foi quando desapareceu? Desapareceu, de sua observação, senhor? Quer dizer que os Istianos, eles aperfeiçoaram um engenho que me forneceram muito tempo atrás. Eles o aperfeiçoaram lentamente, de modo sutil, carapaças ocultas dentro de carapaças, mas percebi as sombras. Fiquei surpreso. Fiquei satisfeito. Moneio pensou a respeito disso. Um engenho que escondia. O Imperador Deus mencionara uma coisa assim em várias ocasiões, um modo de ocultar os pensamentos que gravava. Ele disse, e Malque traz o segredo do... sim. Mas esse não é o verdadeiro segredo de Malque. Ele guarda outra coisa pensando que eu não suspeito. Outra. Mas se ele pode esconder-se até do Senhor. Muitos podem fazê-lo agora, Moneio. Eles se dispersaram ante o ataque de minhas oradoras peixes. O segredo do engenho Istiano já se espalhou amplamente. Os olhos de Moneio arregalaram-se de preocupação. Senhor, se eles aprenderam a ser hábeis, não deixarão rastros. Diga-me, Moneio, que é que Naila diz a respeito do Dunca? Será que ela se ressente por relatar diretamente a você? O que meu senhor ordenar? Moneio pigarreou. Não podia imaginar por que o Imperador Deus falará de rastros ocultos, do Duncan e de Naila ao mesmo tempo. Sim, é claro, concordou Leto. É só eu ordenar que Naila obedece. E que ela diz do Duncan? Ele não tentou procriar com Siona, se essa ia. Mas que é que ele tem feito com meus fantoches, o Naib Garum e os outros Fremen de museu? Ele fala com eles sobre os antigos costumes, sobre as guerras contra os Harkonnen e os primeiros Atreides aqui em Arrakis. Em Duna. Sim, Duna. E por não existir mais Duna que não existem mais Fremen, disse Leto. Você transmitiu minha mensagem a Naila. Senhor, por que aumenta o perigo? Você transmitiu minha mensagem. A mensageira foi enviada a Tuono, mas ainda posso chamá-la de volta. Você não a chamará de volta. Mas, senhor, que ela vai dizer a Naila? Que sua ordem para Naila é manter-se em absoluta e inquestionada obediência à minha filha, exceto. Senhor, isso é perigoso. Perigoso. Naila é uma oradora peixe. Ela me obedecerá. Mas Siona. Senhor, temo que minha filha não lhe sirva de todo o seu coração. E Naila é. Naila não deve desviar-se. Senhor, vamos celebrar o casamento em outro lugar. Não. Senhor, eu sei que sua visão revelou. O caminho dourado perdura, Moneio. Sabe disso tão bem quanto eu.
Moneio suspirou. O infinito lhe pertence, senhor. Eu não questiono. Ele interrompeu a frase quando um rugido estremeceu a torre, cada vez mais alto, mais alto. Ambos viraram-se na direção do som. Uma pluma descendente de luz azul alaranjada envolveu-os em rodopiantes ondas de choque e pousou no deserto, a menos de 1 quilômetro de distância, para o sul. Ah, meu convidado está chegando, disse Leto. Vou mandá-lo em minha carreta, Moneio. Traga somente Malk com você. Diga aos homens da corporação que eles conquistaram meu perdão e depois os mande embora. Seu Sim, senhor. Mas se eles possuem o segredo eles servem ao meu propósito, Moneio. Você deve fazer o mesmo. Obediente, Moneio dirigiu-se à carreta que se encontrava mergulhada nas sombras, na outra extremidade da câmara. Subiu nela e observou um círculo de noite aparecer na parede. Uma plataforma de pouso projetou-se na escuridão. A carreta flutuou para fora, leve como uma pena, e deslizou em ângulo até a areia, ao lado da nave ligeira da corporação, que se erguia como uma miniatura distorcida da torre da pequena cidadela. Leto observou da sacada, seus segmentos frontais ligeiramente erguidos para proporcionarem um melhor ângulo de observação. Sua visão aguda identificava os movimentos da mancha branca que era Moneio, de pé na carreta, sob a luz do luar. Servidores da corporação, de pernas longas, saíram com uma liteira que colocaram na carreta, parando por um momento para conversarem com Moneio. Quando partiram, Leto fechou a cobertura bolha da carreta e viu o luar refletir-se nela. Obedecendo ao chamado de seu pensamento, a carreta e sua carga retornaram à plataforma de pouso. A nave da corporação ergueu-se com muito ruído enquanto Leto trazia a carreta para a área de iluminação da câmara, fechando a abertura atrás dela. Abriu a cobertura bolha e a areia raspou embaixo dele, enquanto rolava até a liteira e elevava seus segmentos frontais para observar Malk. Ele se encontrava como que dormindo, amarrado à liteira por largas faixas de elástico cinzento. O rosto do homem era cinza pálido sob o cabelo grisalho escuro. Como ele envelheceu, pensou Leto. Moneio desceu da carreta e olhou para o ocupante da liteira. Ele está ferido, senhor. Queriam mandar um médico. Queriam mandar era um espião. Leto observava Malk, a pele escura enrugada, as fundas maçãs do rosto, o nariz fazendo enorme contraste com o oval arredondado do rosto, as espessas sobrancelhas quase brancas. Não fosse uma vida inteira de testosterona. Sim. Os olhos de Malk se abriram. Era um grande choque encontrar a maldade naqueles olhos castanhos de corça. Um sorriso torceu a boca de Malk. Lord Leto. A voz de Malk não passava de um sussurro rouco. Seus olhos voltaram-se para a direita, focalizando-se no majordomo. E Moneio? Perdoem-me por não me levantar. Está sentindo dor? Perguntou Leto. Às vezes sinto. Os olhos de Malk percorreram os arredores. Onde estão as Uris? Temo que lhe deva negar esse prazer, Malk. Muito bem, disse a voz rouca. Realmente não me sinto apto a suportar as exigências delas. Não foram Uris que mandou atrás de mim, Leto. Elas foram profissionais em sua obediência a mim, respondeu Leto. Eram caçadoras sanguinárias. Antiac era caçadora. Minhas oradoras peixes eram meramente a turma da limpeza. Moneio desviava sua atenção de um para o outro. Havia uns tons perturbadores nessa conversa e, a despeito da voz fanhosa, Malk parecia quase petulante, mas ele sempre fora assim. Um homem perigoso. Leto disse. Pouco antes de sua chegada, Moneio e eu estávamos discutindo o infinito. Pobre Moneio, disse Malk. Leto sorriu. Está lembrado, Malk? Uma vez você me pediu para demonstrar o infinito. E você disse que não havia um infinito para ser demonstrado. Malk voltou o olhar para Moneio. Leto gosta de brincar com paradoxos. Conhece todos os truques de linguagem que já foram inventados. Moneio dominou um ímpeto de raiva. Sentia-se excluído da conversa, um objeto de diversão de dois seres superiores. Malk e o Imperador Deus eram quase como dois velhos amigos, relembrando os prazeres de um passado comum. Moneio acusa-me de ser o único possuidor do infinito, disse Leto. Ele se recusa a acreditar que possui tanto infinito quanto eu. Malk olhou para Leto. Está vendo, Moneio? Percebe como ele é hábil com as palavras. Fale-me da sua sobrinha, Vinorei, pediu Leto. E verdade o que eles estão dizendo, Leto? Que vai se casar com a gentil Vi. E verdade. Malk riu, depois fez uma careta de dor. Elas fizeram um estrago terrível em mim, Leto, sussurrou ele, depois disse, diga-me, velho verme. Moneio emitiu um som de espanto. Malk levou um momento para se recuperar da dor, depois continuou, diga-me, velho verme, existe algum pênis monstruoso escondido nesse seu corpo de monstro? Que choque vai ser para a gentil Vi. Eu lhe disse a verdade muito tempo atrás, respondeu Leto. Ninguém diz a verdade, disse a voz rouca. Você muitas vezes me dizia a verdade, lembrou Leto. Mesmo quando não o sabia. E porque você era mais esperto do que o resto de nós. Vai me falar a respeito de Vi? Acho que já sabe. Quero ouvir de você,
insistiu Leto. Você obteve a ajuda dos Tleilaxu. Eles nos deram o conhecimento, nada mais. Todo o restante fizemos sozinhos. Eu achei que não era coisa dos Tleilaxu. Moneio não pôde mais conter a curiosidade. Senhor, que relação é essa de Vi com os Tleilaxu? Porque o senhor... Ora vamos, velho amigo Moneio, disse Malque, virando os olhos para o majordomo. Não sabe que ele... Nunca fui seu amigo. Retrucou Moneio. Companheiro entre Azuris, então. Senhor, disse Moneio, virando-se para Leto, porque fala de... SHHH, Moneio, pediu Leto. Estamos cansando nosso velho companheiro e ainda tenho coisas para aprender dele. Jamais se perguntou, Leto, por que Moneio nunca tentou tomar-lhe o controle de todo este negócio. O quê? Perguntou Moneio. Outra das velhas palavras de Leto, explicou Malque. E perfeita. Por que não rebatiza seu império, Leto? O grande negócio. 6 Leto ergueu a mão para silenciar Moneio. Vai me dizer, Malque, a respeito de Vi, apenas umas pequeninas células do meu corpo, explicou Malque. Depois o cuidado com a nutrição, o crescimento e a educação, tudo o oposto exato de seu velho amigo Malque. Fizemos tudo numa não sala onde você não poderia ver. Mas eu noto quando alguma coisa desaparece, disse Leto. Não sala? Perguntou Moneio ao captar a importância das palavras de Malque. Você e Vi. Essa foi a forma que eu vi nas sombras, disse Leto. Moneio olhou direto para o rosto de Leto. Senhor, vou cancelar esse casamento. Vou dizer. Você não fará nada disso. Mas senhor, se ela e Malque são. Moneio, disse a voz rouca de Malque. Seu senhor ordena e você deve obedecer. Aquele tom de zombaria. Moneio olhou para Malque. O oposto exato de Malque, disse Leto. Você não ouviu? Que poderia ser melhor? Perguntou Malque. Mas certamente, senhor, se agora sabe. Moneio, disse Leto, você está começando a me perturbar. Moneio caiu num embaraçado silêncio. Leto disse, assim está melhor. Você sabe, Moneio, certa vez, há dezenas de milhares de anos, quando eu era outra pessoa, cometi um engano. Você cometeu um engano? Zombou Malque. Leto apenas sorriu. Meu engano foi corrigido pelo belo modo através do qual eu o expressei. Truques com palavras. Provocou Malque. De fato. Foi isto que eu disse. O presente é uma distração, o futuro é um sonho. Somente a memória pode abrir o significado da vida. Não são palavras bonitas, Malque. Primorosas, velho verme. Moneio colocou a mão sobre a boca. Mas minhas palavras são uma tola mentira. Eu sabia disso naquela época, explicou Leto, mas estava enamorado da beleza das palavras. Não. A memória não abre significado algum. Sem a agonia da alma, que é uma experiência não verbalizável, não existe significado em parte alguma. Não consigo ver significado na agonia causada em mim pelas suas oradoras peixes sedentas de sangue, disse Malque. Você não está sofrendo agonia, disse Leto. Se estivesse neste corpo, você. Isso é apenas dor física. Vai terminar logo. Então, quando é que conhecerei a agonia? Talvez mais tarde. Leto flexionou seus segmentos frontais para longe de Malque, encarando Moneio. Você realmente serve ao caminho dourado, Moneio. Ah, o caminho dourado, zombou Malque. Sabe que sim, meu senhor, respondeu Moneio. Então deve prometer-me que nada do que aprendeu aqui jamais escapará dos seus lábios. Nem por palavras, nem por sinais você o revelará. Prometo, senhor. Ele promete, senhor, resmungou Malque. Uma das pequeninas mãos de Leto gesticulou na direção de Malque, que jazia olhando para o volumoso perfil de um rosto dentro de seu capuz cinzento. Por causa da antiga admiração e muitos outros motivos, não posso matar Malque. Não posso nem mesmo lhe pedir isso. E no entanto ele deve ser eliminado. Oh, mas como ele é hábil! Comentou Malque. Senhor, se esperar do outro lado da câmara, disse Moneio. Talvez, quando retornar, Malque não seja mais um problema. Ele vai fazê-lo, disse Malque com sua voz rouca. Pelos deuses! Ele vai! Leto afastou-se para o limite da sala que se encontrava nas sombras, mantendo sua atenção voltada para a fraca linha em arco que se converteria numa abertura para a noite se ele apenas convertesse a vontade num comando de pensamento. Que longa queda haveria lá fora, bastava rolar para fora da plataforma de pouso. Ele duvidava de que até mesmo seu corpo pudesse sobreviver a tal queda. Mas não existia água na areia embaixo da torre e ele pôde sentir o caminho dourado piscando para dentro e para fora da existência, somente porque se permitirá pensar em tal fim. Leto! Malque gritou por trás dele. Leto ouviu a liteira arrastando-se sobre a areia soprada pelo vento, que salpicava o piso de seu ninho. Uma vez mais Malque gritou. Leto, você é o maior. Não existe maldade neste universo que possa superar. O som de uma pancada em algo úmido calou a voz de Malque. Um golpe na garganta, pensou Leto. Sim, Moneio conhece esse.
Então vieram o som do escudo transparente da sacada sendo aberto, o raspar da liteira no gradil e o silêncio. Moneio terá que enterrar esse corpo na areia, pensou Leto. Ainda não há nenhum verme para devorar a evidência. Virou-se e olhou através da câmara. Moneio inclinava-se sobre o balaustre, olhando para baixo. Não posso orar por você, Malque, nem por você, Moneio. Posso ser a única consciência religiosa de todo o império porque estou verdadeiramente só, e assim não posso rezar. Capítulo 49. Vocês não entenderão a história a menos que compreendam seus fluxos, suas correntes e o modo como os líderes navegam dentro de tais forças. Um líder tenta perpetuar as condições que exijam sua liderança, e assim precisa do outro. Eu lhes aviso para examinarem minha carreira com muito cuidado. Eu sou tanto líder quanto o outro. Não cometam o engano de presumir que eu apenas criei a igreja que constituiu o Estado. Essa era minha função como líder e eu possuía muitos modelos históricos para usar como padrão. Para um indício de meu trabalho como outro, como aquele que observa e segue o líder, examine as artes da minha época. São bárbaras. A poesia favorita. A época. O ideal dramático popular. O heroísmo. As danças. Amplamente abandonadas. Do ponto de vista de Moneio, ele é correto em descrever isso como perigoso. Isso estimula a imaginação. Faz com que as pessoas sintam falta de algo que lhes foi tomado. E que eu tomei delas. O direito de tomar parte na história. Os diários roubado. Aidarro esticou-se no catre com os olhos fechados e ouviu algo pesado cair no outro leito. Sentou-se sob a luz da manhã, que passava enviesada através da única janela do aposento, refletindo-se do piso de azulejo branco para as paredes amarelo claras. Siona, ele viu, chegará para se deitar em sua cama. Já estava lendo um dos livros que carregava sempre consigo no embrulho de tecido verde. Por que livros? Perguntou-se ele. Girou, colocando os pés no chão, e olhou à volta. Como poderia essa caixa espaçosa, de teto alto, ser considerada, mesmo remotamente, como algo Fremen? Uma larga mesa-escrivaninha, feita de um plástico marrom escuro, manufaturado no local, separava as duas camas. Havia duas portas. Uma conduzindo diretamente para fora, através de um jardim. A outra dando para o luxuoso banheiro, cujos azulejos azul pálidos cintilavam sob uma ampla clarabóia. O banheiro continha, entre seus muitos equipamentos funcionais, uma banheira escavada no chão e uma ducha, cada qual com pelo menos 2 metros quadrados. A porta que dava para esse espaço sibarítico fora deixada aberta, e Aidarro podia ouvir a água derramando-se da banheira. Curiosamente, Siona parecia gostar de se banhar com água em excesso. Stilgar, o naipe de Aidarro nos velhos dias de Duna, teria olhado para esse alojamento com desdém. Vergonhoso. Teria dito. Decadente. Fraco. Stilgar teria usado muitas palavras de censura em relação a essa vila, que se atrevia a ser comparada a um verdadeiro Siet Fremen. O papel fez ruído quando Siona virou uma página. Estava deitada com a cabeça apoiada em 2 travesseiros, um fino roupão branco cobrindo-lhe o corpo. Um roupão que ainda se colava à umidade do banho. Aidarro sacudiu a cabeça. Que haveria naquelas páginas que mantinham o interesse dela desse modo? Ela estivera lendo e relendo desde que tinham chegado a Tuono. Os volumes eram finos mas numerosos, exibindo apenas números em suas capas negras. Aidarro vira o número 9. Ele pulou da cama e foi até a janela. Havia um velho lá fora, bem longe, escavando entre as flores. 3 lados do jardim eram protegidos por prédios, e as flores tinham botões enormes, vermelhos do lado de fora, mas, quando se abriam, brancos no centro. O cabelo grisalho do velho era uma espécie de flor, ondulando entre os botões brancos. Aidarro sentiu o cheiro de folhas secas e de um recentemente remexido, em meio a um forte perfume floral. Um Fremen cuidando de flores a céu aberto. Siona nada dissera quanto à sua estranha leitura. Ela está me provocando, pensou ele. Quer que eu pergunte? Tentou não pensar em Vi. O ódio ameaçava dominá-lo quando fazia. Lembrou-se da palavra Fremen para uma emoção intensa. Canava, o anel de ferro do ciúme. Onde estará Vi? Que estará fazendo neste instante? A porta para o jardim abriu-se com uma batida, e Teixar, ajudante de Garum, entrou. Teixar tinha um rosto de cor morta, cheio de rugas escuras. Seus olhos eram fundos, com um amarelado pálido em torno das pupilas. Usava um manto marrom. O cabelo lembrava capim deixado para apodrecer e Teixar parecia todo ele desnecessariamente feio, como um espírito escuro e elementar. Ele fechou a porta e ficou diante dela, olhando para eles. A voz de Siona veio de trás de Aidarro. Bem, que houve? Aidarro reparou que Teixar parecia estranhamente excitado, vibrando com alguma coisa. O Imperador Deus. Teixar pigarreou e começou de novo. O Imperador Deus virá a Tuono. Siona sentou-se ereta na cama, dobrando o robe branco sobre os joelhos. Aidarro olhou para ela e então uma vez mais para Teixar. Ele se casará aqui em Tuono.
Disse Teixar. Será feito à antiga maneira Fremen. O imperador Deus e sua noiva serão hóspedes de Tuono. Ainda inteiramente sob o domínio do Canava, Aidarro olhou furioso para ele, com os punhos contraídos. Teixar inclinou a cabeça brevemente, virou-se e saiu, fechando a porta com força. Deixe-me ler alguma coisa para você, Duncan, disse Siona. Aidarro levou um instante para compreender as palavras. Com os punhos ainda fechados, os braços esticados dos lados do corpo, ele se virou e olhou para ela. Siona estava sentada na beira da cama, com um dos livros no colo. Ela tomou sua atenção como concordância. Alguns acreditam, ela leu, que você deve unir integridade a uma certa quantidade de trabalho sujo antes de emprestar genialidade ao seu trabalho. Eles dizem que o compromisso começa quando você sai do seu sanctus com a intenção de realizar seus ideais. Moneio diz que minha solução é permanecer dentro do sanctus, mandando outras pessoas fazerem o trabalho sujo. Ela olhou para Aidarro. São palavras do próprio imperador Deus. Lentamente, Aidarro relaxou os punhos. Sabia que precisava dessa distração e lhe interessava que Siona tivesse emergido de seu silêncio. Que livro é esse? Perguntou ele. Sucintamente, ela lhe contou como roubara, com a ajuda de seus companheiros, as plantas da cidadela e as cópias dos diários de Leto. E claro que você sabia disso. Meu pai deixou claro que nosso ataque foi traído por espiões. Ele viu as lágrimas latentes nos olhos dela. 9 de vocês mortos pelos lobos? Ela confirmou. Você é uma péssima comandante, disse ele. Ela ficou irritada, mas, antes que pudesse falar, ele indagou. Quem os traduziu para você? Estes vieram de 9. Eles dizem que a corporação encontrou a chave. Já sabemos que o nosso imperador Deus aprecia conveniências, disse Aidarro. Isso é tudo o que ele diz? Leia você mesmo. Ela mexeu no embrulho ao lado da cama e pegou o primeiro volume da tradução, que jogou para a cama dele. Quando Aidarro voltava para sua cama, ela quis saber, por que disse que sou péssima comandante? Desperdiçar 9 de seus companheiros daquele modo. Seu tolo. Ela sacudiu a cabeça. Você obviamente nunca viu aqueles lobos. Ele pegou o livro e o achou pesado, percebendo que fora impresso em papel cristalino. Vocês deviam ter se armado contra os lobos, retrucou ele, abrindo o volume. Com que armas? Qualquer arma que pudéssemos obter teria sido inútil. Pistolas laser? Perguntou ele, virando uma página. Toque em uma arma laser em Arrakis e o verme saberá. Ele virou outra página. Seus amigos acabaram conseguindo armas laser. E olhe o que aconteceu com eles. Aidarro leu uma linha, depois disse, era possível usar venenos. Ela engoliu em seco, convulsivamente. Aidarro olhou para ela. Vocês acabaram envenenando os lobos, não foi? A voz dela era quase um sussurro. Sim. Por que não fizeram isso antes? Mas não sabíamos que poderíamos. E você nem ao menos experimentou. Ele voltou-se para o volume aberto. Uma péssima comandante. Ele é tão arguto, disse ela. Aidarro leu uma passagem do volume antes de voltar a atenção para ela. Isso o descreve muito pouco. Já leu tudo? Cada palavra. Algumas delas várias vezes. Ele olhou para o livro aberto e leu em voz alta. Eu criei o que pretendia, uma poderosa tensão espiritual através do meu império. Poucos sentem a força disso. E com que energias eu criei essa condição? Não sou tão forte. O único poder de que disponho é o controle da prosperidade individual. Isso é a soma de todas as coisas que faço. Então por que as pessoas buscam minha presença por outros motivos? O que poderia conduzi-las à morte certa numa fútil tentativa de alcançar minha presença? Será que elas querem tornar-se santas? Será que pensam que desse modo obtêm a visão de Deus? Ele é o maior dos cínicos, disse Siona, o choro evidente em sua voz. Como foi que ele atestou? Ele me mostrou o seu caminho dourado. Isso é conveniente. E verdadeiro, Duncan. Ela olhou para ele com os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Mas se isso algum dia foi uma razão justificadora para o imperador Deus, não é mais motivo para o que ele se tornou. Aidarro respirou fundo e disse. Os Atreides chegando a isso. O verme deve acabar. Disse Siona. Eu me pergunto quando ele vai chegar. O pequeno amigo rato de Garum não disse. Devemos perguntar, sugeriu Aidarro. Mas não temos armas. Naila tem uma arma laser. Nós temos facas, cordas. Vi cordas em uma das salas de depósito de Garum. Contra o verme. Ela perguntou. Mesmo que pudéssemos obter a arma laser de Naila, você sabe que não atingiria. Mas será que a carreta dele é a prova de laser? Não confio em Naila, disse Siona. Mas ela não lhe obedece. Mas... Vamos prosseguir, um passo de cada vez, explicou Aidarro. Pergunte a Naila se ela usaria sua arma laser contra a carreta do verme. E se ela se recusar, mate-a. Siona levantou-se, deixando de lado os livros.
Como é que o verme vai chegar a Tuono? Perguntou Aidarro. Ele é muito grande e pesado para um tóptero comum. Garún nos dirá. Mas acho que ele vai chegar da maneira como geralmente viaja. Olhou para o teto que ocultava a muralha do perímetro do Sarier. Acho que ele virá em peregrinação, com todo o seu séquito. Virá pela estrada real e descerá até aqui flutuando nos suspensores. Ela olhou para Aidarro. E quanto a Garún? E um homem estranho, respondeu Aidarro. Um verdadeiro Fremen quase que desesperadamente. É nada do que eles foram em minha época. Como eles eram no seu tempo, Duncan. Eles tinham um ditado que os descreve bem. Nunca ande na companhia de alguém com quem você não queira morrer. Você disse isso a Garún? Perguntou ela. Sim. Kerser sabe que não. E a resposta dele? Disse que eu era a única pessoa assim que ele jamais conhecera. Garún pode ser mais sábio que qualquer um de nós, disse Siona. Capítulo 50. Vocês acham que o poder pode ser a mais instável das conquistas humanas? Então, que acha das evidentes exceções à sua instabilidade inerente? Algumas famílias permanecem no poder. Sabe-se que burocracias religiosas muito poderosas permaneceram no poder. Considere a relação entre o poder e a fé. Serão mutuamente excludentes quando um depende da outra. A Bene Gesserit tem se mantido razoavelmente segura, dentro das leais muralhas da fé, por milhares de anos. Mas para onde foi o poder delas? Os diários roubados. Moneio falou num tom petulante. Senhor, eu queria que me tivesse concedido mais tempo. Eles se encontravam no lado de fora da cidadela, sob as curtas sombras do meio-dia. Leto estava diretamente em frente de Moneio, dentro de sua carreta imperial, com a cobertura bolha retraída. Estivera mostrando o local a Vinorei, e ela agora ocupava um assento recentemente instalado, dentro do perímetro da cobertura e bem ao lado do rosto de Leto. Vi parecia apenas curiosa com toda a agitação que começava a aumentar ao seu redor. Como ela é calma, pensou Moneio. Controlou um tremor involuntário, ao pensar no que aprenderá a respeito dela a partir de Malk. O Imperador Deus estava certo. Vi era exatamente o que parecia ser, o mais gentil e sensível dos seres humanos. Será que ela teria realmente procriado comigo? Pensou Moneio. Sua atenção foi afastada para longe de Vi. Enquanto Leto a conduzia pela cidadela em sua carreta elevada em suspensores, um grande grupo de cortesãos e oradoras peixes se reunirá. Todos os cortesãos usavam luxuosos trajes de comemoração em que predominavam tons dourados e vermelhos, brilhantes. As oradoras peixes usavam seus melhores uniformes azul escuros, distintos apenas pelas diferentes cores dos falcões e guarnições. Uma caravana de transportadores de bagagens, constituída por trenós flutuando em suspensores, fora colocada atrás, com oradoras peixes para puxá-la. O ar estava cheio da poeira, dos sons e dos cheiros da excitação. A maioria dos cortesãos tinha reagido com desapontamento ao conhecer seu destino, e alguns haviam adquirido imediatamente suas próprias tendas e pavilhões. Estes tinham sido mandados previamente, junto com outros embaraços que agora se empilhavam à vista de Tuono. As oradoras peixes no cortejo não estavam recebendo isso de maneira festiva. Haviam se queixado em voz alta quando informadas de que não poderiam portar armas laser. Só um pouquinho mais de tempo, senhor, dizia Moneio. Ainda não sei como iremos. Não existe substitutivo para o tempo na solução de muitos problemas, disse Leto. Mas você não pode confiar demais nele. Não aceitarei mais atrasos. Levaremos 3 dias só para chegar lá, queixou-se Moneio. Leto pensou naquele tempo, na suave marcha-caminhada da peregrinação. 180 quilômetros. Sim, seriam 3 dias. Tenho certeza de que fez ótimos arranjos para os pontos de parada no caminho, disse ele. Muita água quente para as câimbras musculares. Teremos todo o conforto. Mas eu não gosto de deixar a cidadela nessa ocasião. E sabe por quê? Temos equipamento de comunicações, assistentes leais. A corporação foi adequadamente punida e disciplinada. Acalme-se, Moneio. Podíamos realizar a cerimônia na cidadela. Como resposta, Leto fechou a cobertura bolha à sua volta, isolando Vi com ele. Há perigo, Leto? Ela perguntou. Sempre há perigo. Moneio suspirou, virou-se e caminhou para onde a estrada real começava sua longa subida rumo ao leste, antes de se curvar para o sul, em torno do Sarier. Leto colocou a carreta em movimento, atrás do majordomo, ouviu seu acompanhamento heterogêneo entrar no passo atrás. Estamos todos em movimento? Perguntou. Vi olhou para trás e à sua volta. Sim. Ela virou-se na direção do rosto dele. Por que Moneio está sendo tão difícil? Monco acaba de descobrir que o instante pelo qual acaba de passar está para sempre além do seu alcance. Ele tem se mostrado muito pensativo e distraído desde que vocês voltaram da pequena cidadela. Não é mais o mesmo. Ele é um Atreides, meu amor, e você foi projetada para agradar a um Atreides. Não se trata disso, eu saberia se fosse. Sim. Bem,
Acho que Moneio também descobriu a realidade da morte. Como é a pequena cidadela, onde você estava com Moneio? Perguntou ela. E o lugar mais solitário do meu império? Acho que você evita minhas perguntas, ela disse. Não, amor. Compartilho sua preocupação quanto a Moneio, mas nenhuma explicação minha iria ajudá-lo agora. Moneio está aprisionado. Descobriu que é difícil viver no presente, inútil viver no futuro e impossível viver no passado. Acho que foi você que o prendeu, Leto. Mas ele deve livrar-se sozinho. Por que não pode libertá-lo? Porque ele pensa que minhas memórias são a chave para sua liberdade. Pensa que vou construir nosso futuro a partir do nosso passado. Não é esse o modo como sempre se faz, Leto. Não, querida Vi. Então como é que é? Muitos acreditam que um futuro satisfatório exige o retorno a um passado idealizado, um passado que de fato nunca existiu. E você, com todas as suas memórias, sabe que não é assim. Leto virou o rosto dentro das dobras de truta da areia a fim de olhar para ela, sondando, relembrando-se. A partir das multidões que existiam dentro de si, podia formar uma combinação, uma sugestão genética de Vi, mas a sugestão não se comparava com a verdade viva. Era assim, é claro. O passado eram fileiras de olhos olhando para fora como olhos de peixes boquiabertos, mas Vi era a vibração da vida. Sua boca fora feita de curvas gregas, projetada para o cântico profético, mas ela não pronunciava sílabas enigmáticas. Contentava-se em viver, uma pessoa aberta como uma flor, perpetuamente produzindo sua fragrância. Por que está me olhando assim? Perguntou ela. Eu estava me esquentando em meu amor por você. Amor, sim. Ela sorriu. Penso que, desde que não podemos compartilhar o amor carnal, devemos compartilhar o amor espiritual. Vai compartilhá-lo comigo, Leto? Ele fora surpreendido. Você pergunta por minha alma? Certamente que outros já perguntaram. Ele falou de modo sucinto. Minha alma digere suas experiências, nada mais. Eu lhe pedi muito? Perguntou ela. Acho que você é incapaz de pedir demasiado de mim. Então eu me apoio em nosso amor para discordar de você. Meu tio Malky falava sobre sua alma. Ele sentiu que não podia responder e ela tomou seu silêncio como um convite a que continuasse. Ele disse que você era o maior artista na arte de sondar a alma, sua própria alma em primeiro lugar. Mas seu tio Malky negava possuir uma alma. Ela ouviu a dureza em sua voz, mas não se deixou intimidar. Ainda assim, acho que ele estava certo. Você é um gênio da alma, o mais brilhante. Você só precisa da insistente perseverança da longevidade. Não há brilho. Encontravam-se agora na longa subida para o topo da muralha do perímetro do Sarier. Ele abaixou as rodas da carreta e desativou os suspensores. Vi falou suavemente, sua voz quase inaudível contra o som raspante das rodas da carreta, dos pés em movimento à volta deles. Posso chamá-lo de amor, de qualquer modo. Ele falou dominando um aperto na garganta, que não era mais totalmente humana. Sim. Eu nasci Xiana, amor. Por que não posso compartilhar a visão mecânica que eles possuem de nosso universo? Conhece meu ponto de vista, amor? Ele só podia olhar para ela. Sinto o sobrenatural em cada movimento, ela disse. A voz de Leto saiu rouca, soando com raiva mesmo para ele. Cada pessoa cria seu próprio sobrenatural. Não fique zangado comigo, amor. Novamente, aquela terrível voz rouca. Para mim, é impossível ficar zangado com você. Mas alguma coisa aconteceu um dia entre você e Malky, insistiu ela. Ele nunca me diria o que foi, mas frequentemente comentava admirar-se por você tê-lo poupado. Foi devido ao que ele me ensinou. Que aconteceu entre vocês dois, amor? Preferia não falar a respeito de Malky. Por favor, amor. Sinto que é importante que eu saiba. Disse a Malky que tinha de haver algumas coisas que os homens não deveriam inventar. E isso foi tudo. Não. Leto falava com relutância. Minhas palavras o enfureceram. Ele disse, você acha que, num mundo sem pássaros, os homens não inventariam um avião? Que tolo é você! Os homens podem inventar qualquer coisa. Ele o chamou de tolo. Havia um choque na voz de Vi. Estava certo. E, embora o negasse, falava a verdade. Ele ensinou-me que existe uma razão para fugir das invenções. Então, teme os Ishianos? E claro que os temo. Eles podem inventar a catástrofe. Então, que pode fazer? Andar mais depressa. A história é uma corrida constante entre a invenção e a catástrofe. A educação ajuda, mas nunca é o bastante. Você também deve correr. Está compartilhando sua alma comigo, amor. Sabia disso? Leto olhou para o lado oposto a ela, focalizando sua atenção nas costas de Moneio. Os movimentos do majordomo, o ar de sigilo tão evidente nele. A procissão tinha alcançado o primeiro aclive suave, agora fazia curva para começar a subida da muralha anel leste. Moneio andava como sempre, um pé adiante do outro, consciente do lugar onde iria apoiar o próximo passo. Mas havia alguma coisa nova no majordomo.
Leto podia sentir o afastamento do homem, não mais contente em marchar ao lado de seu rosto, não mais tentando identificar-se com o destino de seu senhor. Para o leste, o Sarier aguardava. Para o oeste, viam-se o rio e as plantações. Moneio não olhava nem à direita, nem à esquerda. Você não me respondeu, disse Vi. Já conhece a resposta. Sim, estou começando a entender alguma coisa a seu respeito, comentou ela. Posso sentir alguns dos seus temores. E creio que já sei onde vive. Ele voltou para ela uma expressão de espanto e se sentiu aprisionado por seu olhar. Não podia afastar os olhos. Um medo profundo percorreu-lhe o corpo e ele sentiu suas mãos começarem a se torcer. Você vive onde o medo de ser e o amor de existir se combinam, os dois em uma única pessoa. Ele não podia nem piscar. Você é um místico, continuou ela. Gentil com você mesmo apenas porque se vê no meio deste universo, olhando para fora, olhando de um modo como os outros não podem olhar. Você tem medo disso, e no entanto quer compartilhar esse dom mais que qualquer outra coisa. Que você viu? Sussurrou ele. Não tenho olhar interior, não ouço vozes, ela disse. Mas tenho visto meu Lord Leto, cuja alma interior eu amo, e conheço a única coisa que você verdadeiramente compreende. Ele conseguiu escapar ao olhar dela, temendo o que pudesse dizer. O tremor em suas mãos podia ser sentido em todo o seu segmento frontal. Amor, é isso que compreende. Amor, isso é tudo. Suas mãos pararam de tremer. Uma lágrima rolou de cada um de seus olhos. Quando as lágrimas tocaram o capuz, fios de fumaça azul se elevaram. Ele sentiu a queima e ficou grato pela dor. Você tem fé na vida, disse Vi. E eu sei que a coragem do amor pode encontrar-se apenas nessa fé. Ela estendeu a mão esquerda e enxugou as lágrimas de sua face. Ele se surpreendeu de que o capuz de truta da areia não reagisse com seu reflexo normal para evitar o toque. Sabe que, desde que me tornei assim, você é a primeira pessoa que toca o meu rosto. Mas eu sei o que você é e o que você foi, respondeu ela. O que eu era? Ah, Vi. O que eu era reduziu-se a esta face, tudo mais se perde nas sombras da memória. Oculto. Perdido. Não oculto de mim, amor. Ele olhou diretamente para ela, não mais temeroso de encontrar seu olhar. Será possível que os Ishianos saibam o que criaram em você? Eu lhe asseguro, Leto, amor da minha alma, que eles não sabem. Você é a primeira pessoa, a única pessoa com a qual já me revelei completamente. Então eu não vou lamentar o que poderia ter sido, ele disse. Sim, meu amor, compartilharei minha alma com você. Capítulo 51. Pense nela como uma memória plástica, essa força dentro de você e de seus companheiros que os arrasta em direção às formas tribais. Essa memória plástica busca um retorno à sua antiga forma, a sociedade tribal. Está ao seu redor, o feudo, a diocese, a corporação, o pelotão, o clube esportivo, o grupo de dança, a célula rebelde, o conselho de planejamento, o grupo de preces, cada qual com seu senhor e seus servos, seu hospedeiro e seus parasitas. E os enxames de dispositivos alienantes, incluindo estas próprias palavras, tendem, finalmente, a se unir à argumentação em favor do retorno àqueles tempos melhores. Eu me desespero ensinando-lhes outras maneiras. Vocês têm pensamentos quadrados que resistem aos círculos. Os diários roubado. Aidarro descobriu que podia escalar um rochedo sem mesmo pensar a respeito conscientemente. Esse corpo criado pelos Tleilaxu lembrava-se de coisas que seus criadores nem mesmo suspeitavam. Sua juventude original podia estar perdida há éons, mas seus músculos eram jovens, graças aos Tleilaxu, e ele podia enterrar sua infância no esquecimento enquanto subia. Nessa infância, ele aprenderá a sobreviver nos rochedos elevados de seu planeta natal. Não importava se essas rochas diante dele haviam sido levadas ali pelos homens, também tinham sido esculpidas por eras de exposição aos elementos. O sol da manhã estava quente em suas costas. Ele podia ouvir os esforços de Siona para alcançar uma posição de apoio relativamente simples numa saliência estreita bem abaixo dele. A posição era virtualmente inútil para Aidarro, mas fora a discussão que finalmente levará Siona a concordar em que eles deviam tentar a escalada. Ela discordara de que ele tentasse sozinho. Naila, 3 de suas auxiliares oradoras peixes, Garum e 3 escolhidos entre seus fremen de museu aguardavam na areia, ao pé da barreira da muralha que envolvia o Sarier. Aidarro não pensava na altura da muralha. Só pensava em onde deveria apoiar em seguida a mão ou o pé. Pensava no rolo de corda leve em torno de seus ombros. A corda era da altura dessa muralha. Ele a medira no solo, triangulando-a sobre a areia, sem contar seus passos. Quando a corda era suficientemente longa, ela o era enfim. A muralha era tão alta quanto a corda era comprida. Qualquer outro modo de pensar embotaria sua mente. Apalpando em busca de apoios que não poderia ver, Aidarro subindo, tateando a face vertical. Não inteiramente vertical. O vento, a areia e até mesmo um pouco de chuva, as forças do frio e do calor tinham realizado ali seu trabalho de erosão por durante mais de 3.000 anos. Durante um dia inteiro, Aidarro ficará sentado na areia abaixo da muralha,
estudando o que o tempo havia realizado. Fixara certos padrões em sua mente, uma sombra inclinada, uma linha fina, uma protuberância que se esboroava, uma pequena saliência de rocha aqui, outra ali. Seus dedos entraram numa fenda áspera. Ele testou seu peso delicadamente nesse suporte. Sim. Repousou brevemente, pressionando o rosto contra a rocha morna, sem olhar para cima nem para baixo. Encontrava-se simplesmente ali. Tudo era uma questão de equilíbrio. Não podia permitir que seus ombros se cansassem logo. O peso devia ser equilibrado entre os pés e os braços. Os dedos sofriam um dano inevitável, mas, onde ossos e tendões resistiam, a pele podia ser ignorada. Uma vez mais ele se arrastou para cima. Uma porção de rocha se esfarinhou em sua mão, o pé e as agulhas de pedra caíram sobre o lado direito de sua face, mas ele nem mesmo sentiu. Cada átomo de sua consciência concentrava-se na mão sondando, no equilíbrio de seus pés sobre as menores saliências. Ele era um ponto, um cisco que desafiava a gravidade, um apoio com o dedo da mão aqui, outro com o dedo do pé ali, agarrando-se ao paredão de rocha às vezes pela pura força da sua vontade. 9 grampos improvisados faziam volume em um de seus bolsos, mas ele resistia à tentação de usá-los. Um martelo igualmente improvisado pendia de seu cinturão numa corda curta, cujo nó seus dedos tinham memorizado. Nayla fora difícil. Não entregaria sua arma laser. Mas tinha obedecido uma ordem direta de Siona para que os acompanhasse. Era uma mulher estranha, estranhamente obediente. Você não jurou me obedecer? Perguntara Siona. A relutância de Nayla tinha desaparecido. Depois Siona explicará. Ela sempre obedece minhas ordens diretas. Então talvez não precisemos matá-la, dissera Idarro. Eu preferiria não tentar. Você não faz a menor ideia da força e da agilidade dela. Garun, o Fremen de museu que sonhava tornar-se um verdadeiro Naiba à moda antiga, montara o cenário para essa escalada ao responder a pergunta de Idarro. Como o Imperador Deus virá Tuono? Do mesmo modo como nos visitou durante o tempo do meu bisavô. E como foi? Provocara Siona. Na ocasião, eles estavam sentados nas sombras poeirentas, do lado de fora da casa de hóspedes, abrigando-se do sol da tarde, no mesmo dia do anúncio de que Leto se casaria em Tuono. Um semicírculo de auxiliares de Garun agachara-se em torno dos degraus onde Siona e Idarro conversavam com seu líder. 2 oradoras peixes apoiavam-se por perto, ouvindo. Nayla devia chegar em questão de momentos. Garun apontou para a alta muralha atrás do vilarejo, sua borda brilhando num distante tom dourado sob a luz do sol. A estrada real passa por ali e o Imperador Deus tem um engenho que pode fazê-lo descer suavemente das alturas. Fica embutido em sua carreta, disse Idarro. Suspensores, concordou Siona. Já os vi. Meu bisavô contou que eles vieram pela estrada real, com uma grande tropa. E o Imperador Deus deslizou, planando até a praça de nossa vila. Os outros desceram por cordas. Idarro falou, pensativo. Cordas. Por que eles vieram? Perguntou Siona. Para confirmar que o Imperador Deus não havia esquecido seus Fremen, assim disse meu bisavô. Foi uma grande honra, mas não tão grande quanto esse casamento. Idarro levantou-se enquanto Garun ainda falava. Havia uma visão clara da elevada muralha nas proximidades, bem no fim da rua principal, uma vista que ia da base na areia até o topo brilhando à luz do sol. Idarro caminhara do canto da casa de hóspedes até a rua central. Lá parou e se virou, olhando para a muralha. A primeira olhada lhe disse porque todos diziam não ser possível escalar aquela parede de rocha. Mesmo na ocasião, ele resistira em pensar numa medida da altura. Podiam ser 500 ou 5.000 metros. O mais importante residia naquilo que um estudo mais cuidadoso revelava. Pequenas fendas transversais, pedaços partidos, até mesmo uma estreita projeção de rocha uns 20 metros acima da areia carregada pelo vento na base, e outra saliência, a 2/3 da altura até o topo. Sabia que uma parte inconsciente de si mesmo, um lado antigo e confiável, estaria fazendo as medidas necessárias, comparando-as com seu próprio corpo. Tantos comprimentos de um Duncan até aquele lugar, um apoio para a mão aqui, outro ali. Suas próprias mãos. Já podia sentir-se escalando. A voz de Siona soou junto de seu ombro direito quando ele se encontrava absorvido naquele primeiro exame. Que está fazendo? Ela chegará em silêncio e agora olhava para onde ele olhava. Posso escalar aquela muralha, disse Idarro. Se levar comigo uma corda leve, posso puxar para cima uma corda mais pesada. O resto de vocês subirá facilmente. Garun se unira a eles a tempo de ouvir isso. E por que você subiria a muralha, Duncan Idarro? Siona respondeu por ele, sorrindo para Garun. Para proporcionar uma recepção adequada ao Imperador Deus. Isso fora antes de suas dúvidas, antes que os olhos dela e sua ignorância quanto a tal escalada começassem a minar sua confiança. Com a empolgação inicial, Idarro perguntou, qual a largura da estrada real lá em cima? Eu nunca vi, respondeu Garun. Mas me disseram que é muito larga. Uma grande tropa pode marchar através dela, assim dizem. E tem as pontes, os mirantes para olhar o rio. E, é uma maravilha. Por que nunca subiu lá em cima para ver por si mesmo?
Perguntou Aidarro. Garum apenas encolheu os ombros e apontou para a muralha. Naila chegou então e teve início a discussão a respeito da escalada. Aidarro pensou a respeito daquela discussão enquanto subia. Como era estranho esse relacionamento entre Naila e Siona. Elas eram como duas conspiradoras, mas não eram conspiradoras. Siona ordenava e Naila obedecia. Mas Naila era uma oradora peixe, a amiga a quem Leto confiara o primeiro exame do novo Gola. Ela admitira ter estado na guarnição real desde a infância. E a força que havia nela. Considerando-se essa força, havia algo de espantoso na maneira como se curvava a vontade de Siona. Era como se Naila escutasse vozes interiores que lhe dissessem o que fazer. Então ela obedecia. Aidarro tateou procurando outro apoio para a mão. Seus dedos serpentearam ao longo da rocha, para cima e para a direita, encontrando afinal uma fenda não vista onde podiam penetrar. Sua memória fornecia a linha natural da ascensão, mas só o seu corpo podia aprender o caminho seguindo aquela linha. Seu pé esquerdo encontrou uma saliência. Devagar, tentando. Mão esquerda para cima agora. Nenhuma fenda, mas uma saliência. Seus olhos e depois seu queixo ergueram-se sobre a elevada plataforma de rocha que tinha visto lá de baixo. Ele subiu apoiando-se nos cotovelos, rolou para a saliência e repousou, olhando para cima e não para baixo. Havia um horizonte poeirento lá fora, uma brisa carregada de areia limitando a visão. Ele tinha visto muitos horizontes assim em seus dias de duna. Daí a pouco virou-se para encarar a muralha, erguendo-se sobre os joelhos, as mãos apalpando para o alto, e continuou a escalada. A imagem da muralha permanecia em sua mente como a tinha visto lá embaixo. Só precisava fechar os olhos e o padrão estava lá, fixado da maneira como ele tinha aprendido a fazer quando ainda era uma criança escondendo-se dos caçadores de escravos dos Harkonnen. As pontas dos dedos encontraram uma fenda onde podiam apoiar-se. Agarrando-se, ele prosseguiu o caminho para o alto. Observando de baixo, Naila experimentava uma crescente afinidade com o alpinista. A distância reduzira Aidarro a uma forma muito pequena e solitária sobre o paredão da muralha. Ele devia saber o que era estar sozinho com decisões graves a serem tomadas. Eu gostaria de ter um filho dele, pensou ela. Um filho nosso seria forte e desembaraçado. Por que o Imperador Deus quer um filho de Siona com esse homem? Naila havia despertado antes da aurora e caminhado até o topo de uma duna baixa, na extremidade do vilarejo, para pensar a respeito dessa coisa que Aidarro propusera. Fora uma aurora esverdeada, com uma camada de poeira na distância, depois aquele dia implacável e a terrível imensidão do Sarier. Ela soube então que esta questão já fora prevista por Deus. Que se poderia ocultar de Deus? Nada poderia ser oculto, nem mesmo a remota figura de Duncan Aidarro tateando em busca de um caminho na borda do céu. Enquanto observava Aidarro subindo, a mente de Naila fazia um truque com ela, virando a parede da muralha na horizontal e transformando Aidarro numa criança engatinhando sobre uma superfície acidentada. Como ele parecia pequeno, e se tornava cada vez menor. Uma ajudante ofereceu-lhe água, que ela bebeu. A água trouxe a muralha de volta à sua verdadeira perspectiva. Siona agachou-se na primeira saliência, inclinando-se a fim de olhar para o alto. Se você cair, eu tentarei, tinha prometido Aidarro. Naila achará estranha essa promessa. Porque os dois queriam tentar o impossível. E Aidarro não conseguirá dissuadir Siona dessa promessa impossível. E o destino, pensou Naila. E a vontade de Deus. Os dois eram a mesma coisa. Um fragmento de rocha caiu de onde Aidarro se agarrara. Isso já tinha acontecido várias vezes. Naila observou a rocha caindo. Ela levou um longo tempo para chegar ao chão, saltando e quicando da face da muralha, numa demonstração daquilo que os olhos deixavam de enxergar ao revelarem a muralha como vertical. Ele vai conseguir ou não vai, pensou Naila. O que acontecer será a vontade de Deus. Ela podia sentir, contudo, seu coração bater mais forte. A aventura de Aidarro era como o sexo, ela pensou. Não era passivamente erótica, mas próxima de uma rara magia no modo como a envolvia. Tinha que continuar se lembrando de que Aidarro não era para ela. Ele é para Siona. Se sobreviver. E se ele falhasse, então Siona tentaria. E Siona teria sucesso ou não teria. Naila se perguntou se seria capaz de experimentar um orgasmo caso Aidarro chegasse ao topo. Ele estava tão perto agora. Aidarro respirou fundo várias vezes antes de deslocar a rocha. Foi um mau momento e ele levou algum tempo para se recuperar, segurando-se num apoio de 3 pontos na muralha. Quase que por sua própria vontade, a mão livre tateou para o alto uma vez mais, serpenteando por sobre um lugar roído para alcançar outra fenda delgada. Lentamente ele passou o peso para a outra mão. Lentamente, lentamente. Seu joelho esquerdo sentiu uma posição onde poderia conseguir um apoio para o dedo do pé. Ergueu o pé para esse lugar e o testou. A memória dizia-lhe que o topo estava próximo, mas ele a afastou. Havia apenas a escalada e o conhecimento de que Leto chegaria amanhã. Leto e Vi. Ele não podia pensar nisso também. Mas o pensamento não se afastava. O topo. Vi.
Leto, amanhã. Cada pensamento alimentava o seu desespero, forçando-o a uma recordação imediata das escaladas de sua infância. E quanto mais ele se relembrava conscientemente, mais suas habilidades eram bloqueadas. Foi forçado a fazer uma pausa, respirando profundamente numa tentativa de se concentrar, de retornar às maneiras naturais de seu passado. Mas seriam naturais essas maneiras? Havia um bloqueio em sua mente. Podia sentir intromissões, uma finalidade, a fatalidade do que poderia ter sido e agora nunca seria. Leto chegaria lá amanhã. Aidarro sentiu a transpiração escorrendo em seu rosto, em torno do lugar onde o pressionava contra a rocha. Leto. Vou derrotá-lo, Leto. Vou derrotá-lo por mim mesmo, não por Vi, apenas por mim mesmo. Uma sensação de limpeza começou a se propagar por ele. Era como a coisa que lhe acontecerá na noite em que se preparava para essa subida. Siona percebera sua falta de sono. Conversara com ele, contando-lhe os menores detalhes de sua corrida desesperada através da floresta proibida e seu juramento na beira do rio. Agora fiz meu juramento como comandante das oradoras peixes, ela disse. Honrarei esse juramento, mas espero que não aconteça do modo como ele deseja. E que ele deseja? Perguntou Aidarro. Ele tem muitos motivos e eu não posso vê-los todos. Quem poderia compreendê-lo? Só sei que nunca vou perdoá-lo. Essa memória trouxe a Aidarro de volta a sensação da rocha contra sua face. Sua transpiração secara na brisa e ele se sentia refrescado. Mas havia encontrado o seu centro. Nunca perdoar. Aidarro sentiu os fantasmas de todos os seus outros eus, os golas que tinham morrido a serviço de Leto. Poderia acreditar nas suspeitas de Siona? Sim, Leto era capaz de matar com seu próprio corpo, com suas próprias mãos. O boato que Siona contará tinha um sentimento de verdade em si. E Siona também era Atreides. Leto se tornará uma outra coisa, não mais Atreides, nem mesmo humano. Ele se tornará menos uma criatura viva e mais um fato brutal da natureza, opaco e impenetrável, com todas as suas experiências seladas dentro de si. E Siona opondo-se a ele. Os verdadeiros Atreides afastavam-se dele. Como eu faço? Uma realidade brutal da natureza, nada mais. Como essa muralha. A mão direita de Aidarro tateou para cima e encontrou uma saliência afiada. Não pôde sentir coisa alguma acima dela, e tentou lembrar-se de uma fenda larga que havia nesse lugar, de acordo com o padrão. Ainda não se atrevia a crer que havia alcançado o topo. Ainda não. A borda afiada cortou-lhe os dedos enquanto colocava o peso sobre eles. Levou a mão esquerda para esse nível, encontrou um apoio e se ergueu lentamente. Seus olhos alcançaram o nível das mãos. E ele olhou através de uma superfície plana que se estendia à sua frente, até o céu azul. A superfície a qual suas mãos se agarravam mostrava antigas fendas provocadas pelo tempo. Arrastou os dedos sobre essa superfície, uma das mãos de cada vez, buscando as fendas, arrastando para cima o peito, a cintura, os quadris. Rolou então sobre a borda, torcendo-se e se arrastando, até que a muralha estava bem atrás. Só então se colocou de pé e se permitiu acreditar no que os sentidos lhe diziam. O topo. E não haviam sido necessários martelos ou grampos. Um som fraco o alcançou. Palmas. Ele caminhou para a beirada, olhou para baixo e acenou. Sim, eles estavam aplaudindo. Voltando-se, caminhou até o centro da estrada, sentindo júbilo, o tremor nos músculos, a dor de seus ombros diminuindo. Lentamente, descreveu um círculo completo, examinando o topo enquanto deixava que suas memórias finalmente estimassem a altura da escalada. 900 metros, no mínimo isso. A estrada real lhe interessava. Não era como ele a tinha visto no caminho para On. Era larga, muito larga, pelo menos 500 metros de largura. O piso era liso, um cinza contínuo, com sua beirada a uns 100 metros de cada borda da muralha. Pilastras de rocha da altura de um homem marcavam a beira da estrada, estendendo-se como sentinelas ao longo da trilha que seria usada por Leto. Aidarro caminhou para o outro lado, oposto ao Sarier, e olhou para baixo. Bem longe, nas profundezas, o fluxo verde de um rio despencava transformando-se em espuma contra as rochas dos contrafortes. Olhou para a direita. Leto viria dali. Estrada e muralha curvavam-se suavemente naquela direção, a curva começando a uns 300 metros do lugar onde ele se encontrava. Aidarro voltou para a estrada e caminhou ao longo de sua beirada, seguindo a curva até onde ela fazia um S e se estreitava, inclinando-se suavemente para baixo. Ele parou e olhou o que se revelava agora, vendo um novo padrão tomar forma. Uns 3 quilômetros abaixo daquela suave descida, a estrada se estreitava e cruzava uma garganta sobre uma ponte cujas treliças pareciam etéreas e insubstâncias como um brinquedo na distância. Aidarro lembrou-se de uma ponte semelhante na estrada para On, o sentimento de tê-la percebido consistente sob seus pés. Confiava em sua memória, pensando nas pontes como fora forçado a pensar nelas na qualidade de líder militar, passagens ou armadilhas. Caminhando para a esquerda, ele olhou para baixo e para frente em direção a outra muralha elevada, situada do lado oposto da ponte.
A estrada continuava, formando uma curva suave até se transformar numa linha que seguia reta para o norte. Havia 2 muralhas, com o rio correndo entre elas. O rio deslizava num desfiladeiro íngreme, feito pelo homem, sua umidade confinada e canalizada para o norte através do vento, enquanto a água em si fluía para o sul. Aidarro passou a ignorar o rio. Ele estava lá embaixo e lá continuaria no dia seguinte. Fixou sua atenção na ponte, deixando seu treinamento militar examiná-la. Assentiu uma vez para si mesmo antes de voltar pelo caminho por onde viera, erguendo a corda dos ombros enquanto caminhava. E foi apenas ao ver a corda serpenteando para baixo que Naila teve seu orgasmo. Capítulo 52. Que estou eliminando. A paixão burguesa pela pacífica conservação do passado. Essa é uma força de união, algo que mantém a humanidade como uma unidade vulnerável, a despeito da ilusória separação através dos parsecs do espaço. Se eu posso encontrar os fragmentos separados, então outros também podem localizá-los. Quando vocês estão juntos, podem compartilhar a catástrofe comum. Podem ser exterminados juntos. Assim eu demonstro o perigo terrível de uma mediocridade desapaixonada, do movimento sem ambições nem objetivos. Mostro a vocês que civilizações inteiras podem fazer isso. Dou-lhes éons de uma vida que escorrega suavemente em direção à morte, sem confusão, sem se mexer, sem mesmo perguntar por quê. Mostro-lhes a falsa felicidade e o guarda-catástrofe chamado Leto, o Imperador Deus. Será que agora vocês aprenderão o que é a felicidade verdadeira? Os diários roubados. Tendo passado a noite com apenas um breve cochilo, Leto estava acordado quando Moneio emergiu da casa de hóspedes ao raiar do dia. A carreta real estivera estacionada quase no centro de um pátio triangular. Sua cobertura fora regulada para opacidade em uma única direção, ocultando seu ocupante de olhares externos, e estava totalmente selada contra a umidade. Leto podia sentir o ligeiro ruído dos ventiladores que faziam o ar passar através de um ciclo de secamento. Os pés de Moneio fizeram barulho nas pedras arredondadas da pavimentação do pátio enquanto ele se aproximava da carreta. A luz da aurora delineou em laranja o telhado da casa de hospedagem acima do majordomo. Leto abriu a cobertura da carreta quando Moneio parou diante dele. Havia um cheiro de sujeira fermentando no ar, e a acumulação de umidade na brisa era dolorosa. Devemos chegar a Tuono por volta do meio-dia, disse Moneio. Gostaria que me deixasse trazer tópteros para guardar o céu. Não quero tópteros, disse Leto. Podem 9S descer em Tuono usando suspensores e cordas. Leto maravilhou-se com as imagens plásticas dessa breve troca de palavras. Moneio jamais gostara de peregrinações. Sua juventude como rebelde deixará-o com suspeita de tudo que não pudesse ver ou rotular. Ele permanecia uma massa de julgamentos latentes. O senhor sabe que não quero tópteros para transporte, disse Moneio. Eu os quero para vigiar. Sim, Moneio. Moneio olhou para a extremidade aberta do pátio, que se voltava sobre o cânion. A luz da aurora dava um tom gelado à névoa que se erguia lá no fundo. Ele imaginou até onde o cânion descia, um corpo que se torcia, que girava enquanto caia. Moneio sentirá-se incapaz de ir até a borda do desfiladeiro, na noite passada, e olhar para baixo. A queda era uma enorme tentação. Com aquele poder de percepção que enchia Moneio de assombro, Leto disse, existe uma lição em cada tentação, Moneio. Sem fala, Moneio virou-se para olhar diretamente nos olhos de Leto. Pode ver a lição em minha vida, Moneio. Senhor. Era apenas um sussurro. Eles me tentaram primeiro com a maldade, depois com a bondade. Cada tentação moldada com delicada atenção às minhas suscetibilidades. Diga-me, Moneio, se eu escolho bem, isso me torna bom? É claro que sim, senhor. Talvez você nunca perca o hábito de fazer julgamentos. Moneio olhou uma vez mais para a direção oposta ao imperador, contemplando a borda do abismo. Leto rolou o corpo a fim de ver para onde ele olhava. Pinheiros anões tinham sido cultivados na beirada do cânion. Havia gotas de orvalho pendendo das agulhas úmidas, cada uma delas enviando uma promessa de dor para Leto. Ele desejava fechar a cobertura da carreta, mas havia algo naquelas joias que atraía suas memórias, mesmo que lhe repelisse o corpo. A sincronia oposta ameaçava perturbá-lo. Eu apenas não gosto de andar a pé, disse Moneio. Era o modo Fremen, replicou Leto. Moneio suspirou. Os outros estarão prontos dentro de alguns minutos. Vi estava fazendo o desjejum quando eu saí. Leto não respondeu. Seus pensamentos estavam perdidos em memórias da noite aquela que acabará de passar e as milhares de noites que se apinhavam no passado, das nuvens e das estrelas, das chuvas e do negrume aberto, salpicado com flocos brilhantes de um cosmo despedaçado, um universo de noites, extravagante com elas como ele fora com as batidas de seu coração. Moneio subitamente perguntou, onde estão suas guardas? Eu as mandei comer. Não gosto que o deixem desguarnecido. O som cristalino da voz de Moneio vibrou nas memórias de Leto, falando coisas que não eram expressas em palavras. Moneio temia um universo onde não houvesse Imperador Deus.
Preferia morrer a viver em tal universo. Que irá acontecer hoje? Ele quis saber. Era uma pergunta dirigida, não ao imperador Deus, mas ao profeta. Uma semente soprada pelo vento pode ser o salgueiro de amanhã, ele disse. O Senhor conhece nosso futuro. Por que não o compartilha? Moneio estava perto da histeria. Recusava qualquer coisa que seus sentidos imediatos não lhe relatassem. Leto virou-se com um olhar penetrante para seu majordomo, um olhar tão obviamente cheio de emoções acumuladas que Moneio recuou. Cuide de sua própria vida, Moneio. Moneio respirou fundo, trêmulo. Senhor, não queria ofendê-lo. Buscava apenas. Olhe para cima, Moneio. Involuntariamente ele obedeceu, olhando para um céu sem nuvens, onde a claridade da manhã se intensificava. Que é, senhor? Não existe um teto protetor acima de você, Moneio. Somente um céu aberto, cheio de mudanças. Dê graças a ele. Cada sentido que você possui é um instrumento para reagir à mudança. Isso não lhe diz nada. Senhor, vim aqui apenas para perguntar quando estaria pronto para prosseguir. Moneio, peço-lhe para ser sincero comigo. Mas eu sou sincero, senhor. Mas se você vive na má-fé, as mentiras lhe parecem verdades. Senhor, se eu menti, então não sei. Isso tem a marca da verdade. Mas sei o que você teme e que não irá contar. Moneio começou a tremer. O imperador Deus estava no mais terrível dos estados de espírito, com uma ameaça profunda em cada palavra. Você teme o imperialismo da consciência, disse Leto. E tem razão de temê-lo. Mande vir para cá imediatamente. Moneio virou-se nos calcanhares e correu de volta para a casa de hospedagem. Foi como se sua entrada alvoroçasse uma colônia de insetos. Em questão de segundos, as oradoras peixes emergiam tomando posição ao redor da carreta real. Cortesãos olhavam das janelas da hospedaria ou saiam para se colocar sob as beiradas do telhado, com medo de se aproximarem dele. Em contraste com toda essa excitação, Vi saiu daí a pouco pela ampla porta central e caminhou para fora das sombras, aproximando-se lentamente de Leto, queixo levantado, o olhar buscando-lhe a face. Leto sentiu que se acalmava ao olhar para ela. Vi usava um vestido dourado que ele não vira antes. Fora bordado com linha cor de prata e jade em torno da gola e dos punhos das longas mangas. A bainha, quase arrastando-se no chão, tinha um espesso bordado verde para delinear guarnições de um vermelho profundo. Ela sorriu ao parar diante dele. Bom dia, amor, disse ela suavemente. Que fez para deixar o pobre Moneio tão perturbado? Tranquilizado pela presença dela e por sua voz, ele sorriu. Fiz o que sempre espero fazer. Produzi um efeito. Certamente que produziu. Ele contou às oradoras peixes que você estava num furioso e terrível estado de espírito. Está aterrorizador, amor? Somente para aqueles que se recusam a viver com suas próprias forças. Ah, sim. Ela voltou-se para ele, então, exibindo seu novo vestido. Gosta dele? Foram suas oradoras peixes que me deram. Elas mesmas o decoraram. Meu amor, disse ele com um tom caloroso. Decoração. É assim que você prepara o sacrifício. Ela veio até a beirada da carreta e se inclinou, apoiando-se nela, logo abaixo do rosto de Leto, uma expressão falsamente solene em seus lábios. Elas vão me sacrificar, então? Algumas delas gostariam. Mas você não permitirá. Nossos destinos estão unidos. Então não vou ter medo. Ela estendeu a mão, tocando a pele prateada de uma das mãos dele, mas recuou rapidamente quando os dedos dele começaram a tremer. Perdoe-me, amor. Esqueci que estamos unidos em nossas almas, não em nossa carne, ela disse. A pele de truta da areia ainda estremecia com o toque de Vi. A umidade no ar me torna excessivamente sensível, explicou ele. Lentamente, os tremores desapareceram. Recuso-me a lamentar o que não pode ser, sussurrou ela. Seja forte, Vi, pois sua alma é minha. Ela voltou-se ante um som vindo da hospedaria. Moneio está de volta, ela disse. Por favor, amor, não o assuste. Moneio é seu amigo também? Somos amigos pelo estômago. Ambos gostamos de iogurte. Leto ainda estava rindo quando Moneio parou ao lado de Vi. Arriscou um sorriso, lançando um olhar intrigado para a moça. Havia gratidão nos modos do majordomo, e algo da subserviência que ele acostumara mostrar com relação a Leto agora se voltava para Vi. Está tudo bem com a senhora, Lady Vi? Vai tudo bem comigo. Leto disse. Na hora do estômago, os amigos do estômago devem ser nutridos e cultivados. Vamos prosseguir em nosso caminho, Moneio. Tuono nos espera. Moneio voltou-se, gritando ordens para cortesãos e oradoras peixes. Leto sorriu para Vi. Eu não faço o papel do noivo impaciente com certo estilo? Ela saltou num ágil movimento para o leito da carreta, a saia segura por uma das mãos. Desdobrou o assento para si mesma. Só quando estava sentada, seus olhos no mesmo nível dos de Leto, foi que Vi respondeu, e numa voz apenas para os ouvidos dele. Amor de minha alma, capturei outro de seus segredos.
Diga-me de seus próprios lábios, ele disse, brincando nessa nova intimidade que havia entre eles. Você raramente precisa de palavras, disse ela. Você fala diretamente aos sentidos com sua própria vida. Um estremecimento percorreu o corpo inteiro de Leto. Demorou um instante antes que ele pudesse falar, e então foi numa voz que a obrigou a se esforçar para ouvir, acima do burburinho do cortejo que se agrupara. Entre o sobre-humano e o inumano, ele disse, tenho muito pouco espaço para ser humano. Eu lhe agradeço, gentil e adorável Vi, por esse pequeno espaço.